Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco Pra Gineco. e hoje com a participação de dois colegas preceptores da residência do Instituto DOR, né? A residência do Hospital Caxias DOR de Ginecologia e Obstetrícia, no nosso quadro Na Linha de Frente, né? A arte de formar especialistas. Excelente. Então a gente quer ouvir Jair Braga, figurinha carimbada no meio da obstetrícia, né? Eu posso dizer aqui, Jair, você foi cotado várias vezes para vir participar do nosso podcast. E nossa convidada... Ana. Ana, não. Não, Ana Clara? Não. Clara Antunes. Ah, tá. Já começamos bem. Rebobina. Não precisa ele cortar. vai- Eu tinha certeza que era Ana Clara Antunes. Não. Clara. Clara Antunes foi Mas olha, isso é a Flávia. Batata. muito comum. Eu Clara tô Alves Mas super eu acho que ela acostumada. até- Flávia Ela Oliveira, contato que é como Ana residente de Clara. vocês, falou muito bem de vocês e nós Sim, emplacamos Flavinha. logo aqui no Não, foi convite. doutora Clara Antunes. Eu nós associei. emplacamos Todo mundo esse me chama de convite Ana logo Clara. porque e foi de pronto, né? A gente teve com elas aqui semana passada. Semana passada. E ia falando, não, a gente quer conhecer um pouco melhor essa residência. É uma residência que para mim era muito Nova. é um modelo muito novo, né? É um instituto privado. Elas né? falaram muito de você. E a gente quer entender como é que isso funciona. Mas antes de mais nada, Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho e dá aquele like pra gerar o engajamento. Clara, desculpe Nada, a Marlene que isso. aqui. Nada, nossa não, Clara. eu Marlene erro muito Matos. nomes. Se bobear, eu já esqueci até o nome das meninas da semana passada. Mas, Tava- Clara- A gente estava conversando, a minha sócia se chama Ana, Aham. que é minha parceira, né, Sim. de consultório. Então, nosso nome já virou Ana Ana Clara, Clara. tudo Todo bem. mundo chama a gente Nem de Ana Ana Vitória. Clara. Não, é Clara É. Antunes. Não vamos errar mais. Mas eu quero que vocês se apresentem. Tá. A gente vai deixar as damas primeiro. Com Isso. certeza. A Clara vai Contar um pouquinho falar da um história pouquinho pra da gente. trajetória inicial e depois a gente vai pegar firme e entender como que é a residência Isso é no de Caxias vocês. DOR. Tá? Certo. Fica à vontade. Boa noite a todos. Eu me chamo Clara Antunes. Eu me formei pela Universidade Gama Filho, extinta Gama Filho. Depois eu fiz residência de ginecologia e obstetrícia pela UERJ, no Hospital Pedro Ernesto. E depois eu fui fazer meu R4 de ultrassonografia e medicina fetal na maternidade escola. Estou aqui ao lado do meu preceptor. Jair foi meu preceptor na residência de medicina fetal. E acho que a partir daí que começou a nossa parceria, né? Que legal. Segui no caminho da medicina fetal. Quando entrei na residência, não sonhava com obstetrícia. Acho que isso é uma fala recorrente, né, dos GOs. Eu não sonhava com obstetrícia, mas a obstetrícia do Pedro Ernesto é muito forte. Né? Lá tem uma obstetrícia muito voltada para alto risco materno. Né? E eu me apaixonei por obstetrícia, me apaixonei por medicina fetal. Decidi logo emendar e seguir na residência, no R4, e fiquei naquela dúvida, faço, não faço, para onde vou, para onde não vou. Tive ótimas referências da medicina fetal na maternidade escola e fui fazer meu R4 lá, né? E daí segui minha trajetória na medicina fetal. Fui para São Paulo fazer uma especialização, uma pós-graduação com o Dr. Fábio Peralta, pelo CETROS. Nós ficamos alguns anos participando da pós-graduação como monitores, né, do Fábio, que é uma pós-graduação muito rica, muito rica. E aí segui minha trajetória, né, como obstetra, atuo como ginecologista também no consultório, ginecologista geral, mas minha vida é muito mais voltada para obstetrícia e medicina fetal. No consultório mesmo. particular também, privado, você Também. faz obstetrícia. Também faço medicina fetal, Gineco também. gineco também faço. Mas eu montei uma clínica com uma parceria com a minha sócia, que foi minha parceira de residência, foi minha dupla de residência. E a gente montou uma clínica que se chama Clínica Natos. Jair hoje trabalha com a gente lá também. E nós temos uma clínica que atende, né, ginecologia, obstetrícia, medicina fetal. Fazemos procedimentos em medicina fetal também. Onde que é fazemos a clínica? procedimentos invasivos. Hoje a gente tem 2 unidades, na Tijuca e no Leblon. Ah, legal. Mas eu realmente fico muito mais focada na parte de obstetrícia e medicina fetal, tanto no consultório quanto lá em Caxias, né? Hoje eu só trabalho no consultório e trabalho em Caxias. Lá eu sou rotina da maternidade, né? Atuo diretamente com os residentes na maternidade e nos ambulatórios. Hoje eles rodam comigo nos ambulatórios de pré-natal e na ultrassonografia e na medicina fetal.
Ai, que legal. Muito bom, muito rica essa trajetória, né? Se a Depois a gente gente vai explorar um Se a gente pouquinho. traz ela pra falar os 10 anos depois de formado, pelo menos deu certo, saiu de plantão. Sim. Aqui eu resumi muito, né, É. gente? Eu fiz um resuminho básico, mas a trajetória Não Mas foi deu tão, certo. tão longa. fácil assim, Não né? foi, mas deu certo. Pareceu que foi fácil, mas não foi simples assim. Queremos né? chegar lá, Não, nunca é nada fácil. fácil. Foi muito trabalho. Muito trabalho até hoje. Né? Até hoje. Vamos lá. Jair Então, Braga. Eu tô esse ano completando 30 anos de formado pela UFRJ, né, em 95. E, assim, comecei do nada, minha família humilde, e consegui estudar, me deram a oportunidade de estudar e consegui passar para a UFRJ. Naquela época a gente não tinha a questão das cotas, a relação candidato-vaga era muito melhor do que hoje. Hoje é muito mais difícil você entrar em ampla concorrência na UFRJ e eu consegui muito bem. Me formei na UFRJ, não consegui passar na residência do Fundão naquela época, não passei para a segunda fase, mas eu fiz um concurso na mesma época, passei para Marinha, então fui concursado da Marinha durante 5 anos, fiz residência médica no Marcílio Dias, fiz prova para residência, fiz residência no Marcílio, e quando acabou a residência fui servir num batalhão de fuzileiros navais, falei, não quero isso para mim. Caramba. E aí entrei na justiça para sair, isso foi no ano 2000, tem 25 anos, eu saí da Marinha sem nada. E aí fiz concurso novamente, entrei para a maternidade escola, fiz concurso para a FRJ, tem 22 anos lá. E aí 10 anos de plantão, e aí assumi chefia de enfermaria e eu já estou há 11 anos como responsável técnico, diretor médico da maternidade escola. Né? E agora a gente entrou lá com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, e é nova uma reviravolta dentro da casa. E nesse meio tempo a gente trabalha na instituição pública e você tem que se coçar para trabalhar na instituição privada, consultório e essas coisas. E no consultório, né, atendendo como GO, sempre foi mais difícil para homem gerar uma clientela. É mais difícil no início da carreira você gerar uma clientela. Natural, as mulheres preferem outras mulheres. Então eu não vi um crescimento no consultório. E durante a residência, assim, eu fui obrigado a tirar férias num determinado mês, em novembro, lá no Marcílio, e o meu chefe falou, não, você não vai tirar férias em fevereiro, você não pode, você é muito boy. E eu fui obrigado a tirar férias, entrei na secretaria da Gineco, aí tinha um panfletinho assim, Escola de Ultrassonografia, não sei o que, isso em 1998. Aí eu peguei aquilo ali, olhei, liguei, 0800 lá, fui para Ribeirão Preto, fiquei 5 semanas, aprendi, voltei para o Marcílio Dias como R1, eu era R1, e os caras foram loucos de me dar uma agenda. Eles me deram uma agenda de ultrassom. E eu ali cresci muito, aprendi muito. E a minha vida, então, naquele momento, ela convergiu muito para a ultrassonografia. Quando acabou a residência e eu saí da Marinha, eu trabalhei de tudo que é jeito. Fazia consulta ganhando R$5 lá em Madureira, porque era recém-casado, ainda não tinha filho, mas tem que correr atrás. A gente tem que correr. Não tinha maternidade escola, não tinha nada. E consegui começar a fazer ultrassonografia, conheci o Jofre, o Junqueira, o pessoal da maternidade escola, conheci o Junqueira num congresso, me convidou para fazer exame na clínica lá na Barra, aí comecei lá e fui fazendo, aí entrei depois... Você fazia ali no 333? No 333, Blue Chip. Blue Chip. Aí comecei a estudar mais, aí entrei para um curso lá na Unisson com o Eugênio, e meu professor, um carinho gigante pelo Eugênio, até hoje trabalhei com o Eugênio 10 anos, dei aula na Unisson durante 10 anos para ele lá, e foi muito bom quando você dá aula, quando você ensina, você aprende muito, você é obrigado a estudar, porque o aluno te pergunta de tudo, então você tem que estar preparado, e aí nisso você vai esquentando o teu nome, né? O teu nome vai esquentando. E aí, depois, e isso na maternidade escola, em atividade de plantão, em atividade de obstetrícia, e curso de fórceps, tudo. Obstetrícia forte, a gineco, parou, roeu a corda, não, já tinha desistido. Um dia eu desisti do consultório, o Eugênio virou pra mim assim, até que enfim, né, você roeu a corda, né, fiquei só na ultrassonografia. E aí aprendi medicina interna, fiz título de medicina interna, ultrassom de tudo que é coisa, músculo esquelético, carótida, tudo isso. Eu fazia biópsia de próstata, de mama, tudo isso. Eu vim da medicina interna e na maternidade escola, em dado momento, eu comecei a ter a oportunidade de entrar na fetal. É difícil entrar, você não entrava. E aí fui entrando, fui me coçando, aí até que conheci o Peralta, né, numa coisa que a gente teve de estudo do coração lá em São Paulo, com um curso que a maternidade escola teve
para fazer em relação a cardio, e eu fui lá para o HCOR, e a gente se conheceu lá, ficamos amigos, e acabei indo, me convidou para ir para a pós dele, e fiquei 7 anos lá na pós, a Clara acabou indo também, porque viu como eu cresci, entendeu? E aí, nesse meio Quando tempo... vocês falam 5 anos, 7 anos, vocês estão falando daquela viagem, né? É uma vez por mês, Uma vez por mês, sexta, vai, sábado e domingo. passa 3 dias, volta. Uma vez por mês, sexta, sábado e domingo. puxado, né? É puxado, É acordar. puxado. Se você faz após como aluno, Não. eu fiz como aluno um ano, É. assistindo como aluno mesmo, e ele tem um time de monitores. Aí depois você vira monitor. sou que monitor. são, que são os professores assistentes que ficam ali na prática com o aluno. Então, que ficam Puxado. ali nos boxes, ensinando, pegando na mão Sim. do aluno, né? Então, a gente depois se tornou monitor. Eu já fazia fetal, ele me convidou para ir como monitor direto, naquela época ele Tá. aceitava, não paguei nada, então foi legal e fui ficando. E aí pintou ele na coisa do laser, que eu já tinha começado na maternidade escola, e ele me ajudou, o negócio decolar, começou com o Renato foi me ensinando, e depois o Renato saiu, e aí ele, assim, a curva de aprendizado com o Fábio foi gigante, depois ele assim, mudou a técnica da Mielo e me convidou para ir aprender. E aí fiquei 1 ano aprendendo também ficava lá 5 dias da semana. Nunca parou. Não, e aí a gente... No Mielo hoje a gente tem... Hoje eu operei a 78ª, 78 Mielos hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. Entendeu? Em 8 anos. GE, Cines, Toshiba ou Itachi? Nenhum desses. De aparelho? Você é um Quem- especialista. Quem eu tô sabe manipula qualquer Não, acho coisa. que não. Aí você está entrando num tema específico, porque são variáveis. Ué, mas você é o são especialista. Ué, mas Ferrari e Porsche. Né? Ferrari, ou menos. Você Porsche, pode Gol dirigir, 1000. qualquer um é É bom. tudo isso, é só você. Entendeu? Tem Tem que de saber. tudo. Tem de tudo. A Loca, eu tinha uma Aloca 500. Eu tive também. A Loquinha, né? Eu vendi também. É. Vendi Ué, ele pro marido da Janine. A gente usa mais, posso falar? Pode, Tem não interesse? tem nenhum. A gente usa mais a GE, tá? Porque a GE tem a linha Voluson, que é toda muito voltada à para obstetrícia. obstetrícia, né? legal. A Samsung também agora tem uma os linha líderes. toda Samsung e voltada. GE. Samsung e GE são os aparelhos mais utilizados pelos fetólogos, né? Nós, particularmente, usamos mais a GE, aprendi mais em aparelho da GE. O aparelho que você aprende é o aparelho que você quer levar Ah, sim, no coração, no né? coração, né? Você, Agora- sua mão fica condicionada ali já nos botões, né? Toda a botonologia da GE. Então, a gente usa mais a GE. Bom, aí chegando na residência, pra gente chegar onde é o nosso foco, Isso. né? Ele tá controlando, ó. Gostei. Não, mas tá Tem ótimo. que ser, tem que ser. Chegou- senão- aí eu ótimo. quero... Chegando na quando é que residência, você como chega? aconteceu a residência. Então, eu estava lá na maternidade escola, né? Estava lá na maternidade escola e um colega meu amigo de turma, né? De 30 anos de turma, era diretor médico do Caxias D'Or. E o Caxias D'Or recebeu uma demanda, e eu já tinha coordenado outros lugares, coordenava uma maternidade em São Gonçalo, já tinha coordenado outra. Estava muito em atividade de coordenação de grupos de ultrassonografia, tudo isso que eu herdei, que eu ganhei, que eu construí eu tendo trabalhado com o Eugênio, né? Formando pessoas. Então as pessoas já me viam como Obstetras, formando principalmente. ultrassonografistas ali, os obstetras na residência médica da maternidade escola. Então as pessoas não tinham uma posição de liderança, os caras, olha, temos que abrir uma maternidade aqui no Caxias D'Or em 2 meses, porque foi uma demanda de uma operadora de saúde em uma troca. Olha, a gente dá isso para vocês de carta de clientes mas a gente precisa de uma maternidade que a gente está precisando. Sim. Aí o Hernandes, meu irmão, meu amigo, mora em Brasília hoje, falou, Jair, pô, você não é da maternidade escola, você consegue? Eu falei, pô, claro, vambora. E aí fui lá, sentamos, ele, o diretor, que também era da minha turma, Guilherme Vila, tá em BH, e levei o meu sócio, que é sócio até hoje, Ricardo Ianarella, que tá lá no Oeste D'Or, tá no Bangu, tá em Teresópolis. E eu falei, cara, não consigo ir sozinho, você tem que botar um cara junto comigo aqui. Aí foi eu e o Ricardo, e a gente fundou em 2016, 25 de abril, fundamos a maternidade do Caxias. Beleza. E aí começamos lá, 40 partos por mês, 30, 40 partos por mês, ali, difícil. Você entra num hospital que não é maternidade, a paciente diz que está com dor, e aí vai embora em pródromo, você fala assim, mas ela foi embora com dor. Eu falei, pô, mas ela é gestante. É. Mas ela é Eva 4, entendeu? Mas ela é gestante, ela quer. Você tá entendendo? Aí fica nessa história, e a gente era patinho feio, isolado num cantinho. sempre. Hoje não, a gente tem um espaço adequado para a maternidade, cresceu muito ao longo desses 8 anos, a maternidade do Caxias D'Or. Há 4 anos virou a bandeira perinatal, quando a perinatal foi comprada pela rede, e aí houve essa coisa a marca perinatal é muito forte, então vamos adaptar
vamos adaptar aí as maternidades que são da Rede D'Or aqui no Rio de Janeiro para virar perinatal. E aí o Caxias D'Or estava pronto. Estava pronto porque a gente já tinha processo de tudo, protocolo de tudo, já tinha ONA, né? Certificação ONA 3 e tudo. Então, vamos embora. Aí o diretor chegou em 2017 para mim, 18, o diretor atual lá, que é amigo nosso hoje, é regional da rede aí, Bruno Queiroz. Ele falou, Jair, topa abrir uma residência de GO aqui no Caxias D'Or? Eu falei, pô, claro, vambora. Estudar é comigo mesmo. E aí comecei a falar com o pessoal do IDOR, que a residência é do IDOR, mas dentro do Caxias D'Or. Residência É um braço de ensino É braço e pesquisa. do IDOR. É o braço do IDOR, a residência do IDOR. O IDOR tem várias residências no Brasil inteiro. Sim, perfeito. Entendeu? São 80 hospitais da rede. E aí, vamos abrir uma residência de GO? Falei, vamos embora. Então, ó, conversa com a Alessandra, que é a responsável pelas residências aqui. Pá, fui lá, conversei. Aí faz PCP, insere tudo numa correria. Inserimos, conseguimos uma vaga. E aí você tem que cumprir uma tabela, porque o hospital ele não tem todas as coisas que... Nenhuma residência vai ter todas as coisas. Vai fazendo convênio, Em nenhum lugar. né? O Moncorvo não vai ter todas as coisas, né? E nem o HU e nem lugar nenhum. Então, a gente fez termos de convênio. Foi uma crescente. Tivemos uma residente, que a nossa médica hoje trabalha com a gente em 2 lugares. Trabalha no Glória D'Or e trabalha no Caxias D'Or, que é a Fernandinha Quintela. Ela é cirurgiã geral. E aí largou a geral e foi fazer GO com a gente durante 3 anos. Geral formada, dando plantão em servidores, dando plantão saraca, rasgando barriga mesmo. E aí hoje ela não faz mais geral. Fernandinha tá só na GO. Faz. E ela faz cirurgia ginecológica, né? Faz cirurgia ela ginecológica. Fez GO pra seguir e faz cirurgia um monte de ginecológica. pré-natal com a gente, faz tudo. E ela começou, e aí as coisas foram crescendo, a gente foi estabelecendo termos de convênio. Então, como é a estrutura da residência médica hoje? Chegamos ao ponto, finalmente, depois de 30 minutos. Ainda bem que a minha apresentação foi sucinta. Já saí da minha história. Eu vou te chamar pra falar Já da sua estamos no história. segundo ponto do slide ali, a residência médica, não é isso? Residência médica, ela começou e a Fernanda entrou, a gente conseguiu, depois de um tempo, solicitar a segunda vaga da residência médica. E os termos de convênio hoje são com o HU, que o pessoal roda na mama e na patologia genital inferior, PTGI, não é isso? Patologia cervical. E no HU, na maternidade escola rodam na fetal, no diabetes. Já deram plantão na maternidade escola, mas a nossa demanda cresceu tanto no Caxias que Não precisou mais fazer esse e tem muita convênio. concorrência com outros residentes lá, acabava que ele ficava dando plantão à noite lá para ficar tocando trabalho de Admissão. parto e fazer pouca coisa. Sim. Então, assim, vai ser mais útil no Caxias. nosso. Em casa a gente tem esse para oferecer. Termo de convênio com a maternidade escola nessa situação. E uma outra coisa que faltava muito pra gente, que era a cirurgia aberta, a gente fez um termo de convênio com o Hospital Moacir do Carmo, que é da Ótimo. Prefeitura de Caxias, que opera muito Ótimo. volume. Então, isso foi, Completo. a gente foi assim construindo essa coisa e hoje Ao longo do tempo. ao longo do desses tempo, ao longo 7, do 8 é anos. isso aí, ao longo do tempo. Então, hoje a residência ela tá bem redonda. Tá Ela consolidado. tá bem redonda, porque ela tem mesmo. praticamente todas as especialidades. E assim, vou te falar os diferenciais da residência. Primeira coisa, é uma residência reconhecida pelo MEC, é residência mesmo, com concurso nacional pelo IDOR, a prova é única para todas as residências médicas do IDOR. Então, o colega que faz residência lá na Paraíba, que é o caso da Gabi, que veio aqui conversar com vocês, ela fez a prova online lá na Paraíba e resolveu fazer aqui. Agora não é mais online, mas a prova é presencial concomitante nos lugares que eles fazem. Sim, sim. Entendeu? Ela é presencial, na pandemia não é mais online, mas ela é para o Brasil inteiro. Ela é regida pelo Coreme. Coreme, E esses Ceremerge, residentes são tudo. bolsistas. São Sim. bolsistas, recebem a Da bolsa. bolsa. Quem paga a bolsa é o hospital, é o Ah, Caxias. Quem paga a bolsa é o Caxias. sabia. Então, isso pra gente E ter uma eles- segunda vaga, tem que ter a anuência do Caxias, do Sim. diretor do Caxias, com a anuência da alta gestão da rede para dizer, não, Tem, vale a dá pena para o pra hospital fazer. a gente ter outro residente. Tem outras residências, muitas residências dentro da Rede D'Or. Sim. De cardio, terapia intensiva, tem que ver se pra otorrino, custear clínica médica, tem que- pediatria. Tem residência de emergência. Residência de medicina de emergência. Nossa. Que é também uma Hoje residência vocês- que muita gente desconhece. É a única Tem residência de GO emergência. da Rede D'Or. É a nossa. Ela- Em 80 hospitais no Brasil inteiro, a única residência de GO Por isso que eu privada acho é que a eu nossa. eu Então, desconhecia. no Brasil, assim, no Rio de Janeiro, privada,
A gente tem residência num hospital privado lá em Teresópolis, só que é privado conveniado ao SUS. Não. No Caxias, a gente é estritamente privado. Tudo bem, temos termos de convênio com hospitais públicos. Óbvio, acho que é até importante pra para todo complementar. mundo, mas é uma residência... Isso, exatamente. E a gente, no início, todo mundo ficava falando assim, poxa, mas como é que o médico, né, vai tratar uma paciente privada, a paciente vai reclamar, isso é difícil. Eu queria que você... paciente como vai é que deixar Isso é ser sempre um examinada. questionamento. Isso é sempre um questionamento. Hoje em dia, agora, saí de lá e vim para cá. A nossa, assim, um dos diferenciais da residência médica do Caxias d'Or. O residente passa 3 anos fazendo medicina fetal comigo, com a Clara, entendeu? Acho que elas E elas falaram saem isso. fazendo ultrassom. Ultrassom de- Elas pegam a Sim. agenda, elas são capazes de pegar uma agenda e fazer morfológico. No final do R1 já estão fazendo tudo sozinho. Sim, elas falaram. Já estão fazendo tudo sozinho. Então, esse é um grande diferencial. E aí, a paciente, a médica, o paciente que chega comigo, que eu faço uma agenda lá do patológico, o residente está comigo, a gente chama, aí a gente se apresenta, isso aqui é a doutora fulana, ela vai fazer as medidas do seu neném aqui, daqui a pouco eu vou olhar tudo e a gente vai contornando isso e não tem nenhum problema. E os pacientes adoram. Ganha presente toda semana, entendeu? Eu Assim, acho que é como é muito se rico. você tivesse sido Na visto verdade, mais visto era um ainda, era um né? preconceito que os muito antigos rico. tinham em É muito relação a rico. esse tipo de É, atendimento. isso é muito Não, rico. e elas criam realmente laços com as pacientes. A gente atende junto Sim. no ambulatório de pré-natal, em todos os Elas ambulatórios, se encontram no... né? O dia que uma delas não está por algum motivo, o que Pergunta. tropeçou, as pacientes viram pra mim, Então- e a doutora fulana hoje não tá por quê? Trouxe um presente pra ela, trouxe alguma coisa. Então as pacientes criam laços e as reconhecem como médicos assistentes da mesma forma que nós. Eu Falou- acredito, falou eu uma só coisa- vou te interromper um pouquinho, mas até para entender ou a gente fechar, mas eu acho que só tem no Rio de Janeiro, eu acho que foi por sua causa. Sim. Porque você tinha essa veia da docência, do ensino, especializado, juntou a fome com a vontade de comer. Sim. E aí criou. Talvez no Brasil E deu inteiro não certo. tenha isso. E vocês montaram uma estrutura, você já tinha uma expertise, levou uma jovem pupila. É importante a gente falar aqui que hoje, ainda tem entre mim e a Clara, existe o Eduardo Sertã, Sim. que é o nosso supervisor da maternidade, né? Ele estava viajando, eu chamei a Sim, Clara, até conversei sim. com ele para... Ele falou, não, vai lá, vai representar, e ele é muito presente também com as residentes, Muito. Eduardo Sim. Elas Sertã. falaram bastante dele no Então Falaram. é importante Sim. homenagear aqui meu supervisor, meu Sim, colega, claro. que ajuda Como muito é que lá com a gente. funciona a relação de vocês em relação à Coreme, né? Quem que Porque res- vocês, Aham. talvez você, eu não sei se é Clara, que se representa, o hospital se faz Sou eu, representado. junto com a Alessandra, que é a coordenadora de todas as residências. O Eduardo participa também. sim, A gente tem um perfeito. grupo das residências tá. e tem reuniões periódicas. Tem no R1 a gente tem o Core Curriculum, que toda segunda-feira os R1 tem uma reunião nacional online sobre residência, sobre ética médica, sobre vários temas E eles têm gerais. uma programação é um teórica de currículo- aulas para assistirem também pelo IDOR. eles Ah, têm tá. aulas, entendeu? A gente, nas enfermarias, a gente tem discussão dos casos, uma vez por mês, a gente reúne online com as residentes para elas apresentarem temas. Nos congressos, a gente prepara pôster para o TCC delas. Sim. E, assim, e em relação à assistência, de uma forma geral, é a seguinte. O mais importante, elas não ficam sozinhas. Elas não ficam sozinhas. É diferente de outros lugares que a Sim. paciente, que a colega fica abandonada na admissão. E aí o jogo é bem, o jogo é bem limpo. O jogo é bem limpo. Ela fala assim, olha só, pessoal, vocês são importantes pra gente porque a gente precisa da mão de obra de todo mundo, de vocês Sim. inclusive. A gente sobrevive sem vocês, mas a gente vive melhor com vocês. vocês. E a moeda de troca é o conhecimento. Então, se vocês, isso já aconteceu lá, se vocês perceberem que o staff, em determinado local que ela está convivendo, está usando ela só para encher papel, para carregar... Elas sinalizam e a gente conversa, a gente troca de lugar, não é isso. Agora, trabalha, né? Residente Trabalha pra caramba. Residente trabalha. Todo mundo trabalha. Eu Qualquer trabalho. residência, né? A gente Residente tem trabalha, isso, tem que trabalhar. E é trabalhando dentro de um hospital que você cresce na especialidade. Quando Perfeito. médico, para mim, tem que estar dentro de hospital. Pode até depois ficar só no consultório, mas no hospital que a gente convive com os doentes, com as Sim, outras sim. pessoas, tomando cafezinho, você aprende medicina.
conversando com os colegas. Então, elas se sentem acolhidas nessa parte, porque a gente faz isso com elas. E só para vocês terem uma noção de como a nossa residência cresceu, esse ano, na segunda fase da residência, eu avaliei 71 currículos para 2 vagas. Para 2 vagas. 71 currículos. Vocês têm a prova e a além da avaliação de prova, tem currículos. uma- Agora vai mudar, vai acabar tudo. Vai ser só prova, porque vai ser no Brasil inteiro. Isso para todo mundo, então, que é mais justo. E o currículo era só liga, trabalho, Ah, e essa tá. coisa de É o mesmo trabalho, aí o cara modelo vai lá Denari, e compra um né? Mais ou trabalho. menos o É mesmo igual. modelo. Aí o cara compra Mas um vai trabalho, continuar a vai prova. acabar, vai ser só prova, que é mais justo, é mais, né? Mas vai continuar tendo a prova do IDOR. IDOR, Sim, prova do sim, IDOR, sim. entendeu? Que é uma Sim. prova nacional, genérica, né? Para todas as especialidades, Perfeito. 20% para cada área básica. E como é uma que residência vocês muito veem- disputada É? hoje. Você falou, eu queria pegar esse gancho, bem disputada. Eu desconhecia, quer dizer, eu já ouvia falar, mas para mim era uma coisa ainda muito... A gente acreditava até ser um Pequena, após. Exato. Não, assim, eu pra vocês terem uma acreditava em noção. algo um Mas pouco essa volátil. associação com a pós, acho que é por ser uma E eu- instituição e privada. quando elas vieram aqui, me pareceu uma coisa muito estruturada. Sim. Né? Vocês têm algum planejamento para melhor consolidação, diferenciação do produto de vocês, que é essa residência? Porque ela está bem estruturada dentro da obstetrícia, tem as questões dos convênios, mas há planejamento para que essas cirurgias que vocês vão para o Moacir do Carmo, ou o outro lugar que vai Da para escola e mastologia, Ser realizada dentro serem realizadas Não. no próprio serviço. A mastologia já existe lá. E a videocirurgia também já existe. Elas dentro do que tem no Caxias, né? Para elas, que é o diferencial. O que tem? Videocirurgia. Elas já, o R3 Elas roda um têm ano. o que os outros não têm. Tem. Essa é Esteroscopia, a verdade. a gente tem um caminhão por semana. Um caminhão e elas estão lá, R2, R3 rodando esteroscopia. E O que a como é gente que não tem em funciona? lugar nenhum. Tem É, da cirurgia aberta. Clara, Sim. me explica como é que E funciona infertilidade, isso. né? Por exemplo, E é infertilidade. uma agenda do hospital ou dos Centro médicos que médico. trabalham. 90% do nosso movimento é do nosso centro médico, que faz 15 mil consultas por mês, em todas as especialidades Aí médicas. tinha Vamos referência. supor que O hospital tenha tem um centro médico um anexo. centro É tudo médico demanda de interna. ginecologistas criando demanda Isso para aí. esteroscopia. Esteroscopia. Só que como é uma medicina suplementar, ela envolve solicitação, dinheiro, evento, enfim. É essa, pelo menos para minha cabeça, esse que era o entrave da coisa. Me parece que isso não é entrave nenhum. Como é que funciona? O médico que está atendendo, ele que vai fazer aquele procedimento, ele leva esse residente? Não. Ou ele já sabe que vai ter o residente Não, para a gente- participar da... Deixa a Clara responder. A gente já tem dentro, quando a gente monta a grade delas, né, a gente seleciona os ambulatórios de acordo com os staffs. Então, nós dois somos staffs da obstetrícia, mas tem todos os staffs da ginecologia, né, que recebem essas residentes, são preceptores também delas, né? Então, é o mesmo modelo. É o mesmo Porque, modelo. na verdade, o preceptor, ele é um altruísta, né? Ele é um cara Sim. que... Ele não recebe por isso. Não. Você recebe porque você é o chefe do local. Mas Com o residente ou sem, receptor não é faz só- diferença. Não, mas Só aí é trabalho. moeda, Aí é o que o aí Jair é moeda falou, de troca. é uma troca. Sim, ajuda a preencher É o uma papel, troca. a solicitar. Ajuda, Tá lá no- ajuda a examinar a tá na paciente. cirurgia. Não, lógico. Torna a dinâmica, né, do trabalho melhor. Nós tivemos aqui com a Me pergunte não, porque eu Isabel, estou muito ruim. dos servidores, é a preceptora, É, é a sim. coordenadora da residência de GO dos servidores. E ela colocou muito bem, porque assim, os preceptores, né, qualquer um que troca conhecimento pelo auxílio do trabalho, é um preceptor. Sim, Né? Claro. Ele está formando o especialista. sim. Mas esse cara, ele não ganha para isso. Em nenhum lugar. Você já viu a função ou o cargo preceptor? Não tem. Não tem. Dentro da Das faculdade tem. universidades. Não tem. Tem. Dentro da Unigran Rio, por exemplo, tem que eu já fui. Ah, é? Preceptor contratado. É. Não, Mas e não ele fui é docente porque o preceptor. docente ganhava mais. Sim. Mas Aí ele é só- Mas você está falando na graduação. Na Sim, graduação. sim, ele tá na falando da graduação. residência. Mas falando na da residência. residência não. Não existe. Na residência Não tem. você não tem. Não. Todo preceptor de residência, Leila Diniz. Maternidade Leila A Diniz. gente tem um preceptor.
O preceptor é porque ele tem uma paixão por ensinar. Ele troca, ele faz a moeda de troca, enfim. Mas não existe essa figura contratada, remunerada. Não existe em lugar nenhum. Essa é É eu por acho que livre o dia que vontade, tiver, né? perde a graça. Porque realmente quem faz o que vocês estão fazendo... É por a querer. gente é porque a gente gosta de fazer. Não, É, e sendo bem sincero, não são todos os staffs que têm Eu ia esse falar viés. Isso que eu ia falar agora, assim. Não são todos. Como tem essa questão, Vocês a já gente sabem tem, a gente aonde tem vai. um centro médico com muitos médicos atendendo, Aham. né? Os ambulatórios de gineco, de pré-natal, enfim, de cirurgia ginecológica. E a gente seleciona os staffs tem que colega que não receberão quer. as residentes. Esses staffs já estão cientes que eles Já podem são receber. pessoas pede com antes. perfil, A gente pede né, antes. de Perfeito. docentes, são pessoas que Confia estão nele. abertas a ensinar, né? Pessoas que têm a veia acadêmica. E vocês levam e para que- lá essas pessoas. Exato. Com certeza. Não, Não, a tendência Só é entra essa, lá você quem vai- tem esse interesse também, né? Não, assim, a gente não pode. A gente precisa não é- de movimento. Não é É. por causa disso. A gente precisa, o hospital ele precisa de receita. Senão ele não sobrevive. Senão não tem emprego A para direção ninguém. cobra muito de você. Todo hospital Todo cobra. dia, né? Todo hospital cobra A receita. gente quer muito. Porque maternidade é um. É. Como é que você vê, mas fugindo um pouco da residência, como vocês são obstetras, como é que você vê maternidade? Você falou uma coisa, maternidade e hospital. Você sabe que não combina, né? Hospital geral, maternidade. Vocês eram fora Ó. da curva. Quando vocês entraram, todo mundo meio que olhava meio esquisito, né? Ah, gestante. Gestante tá com Porque dor. maternidade sempre foi Fica separada. uma Ó, ala à maternidade parte. e manicômio, ou hospício, ou hospital psiquiátrico, era sempre à separado. parte. Aham. Mas Porque não dá pra você ter mulher grávida, psiquiátrico, num hospital geral. Sim. Mas sempre foi. Mas Isso aí é, eu vou, isso é mas aí, histórico. então, mas aí hoje um conceito bem legal. É. Até Como é do- que você vê hoje É. maternidades dentro de hospital Não, geral? É maravilhoso. Porque se eu, por exemplo, tenho uma paciente que a gente já teve lá, com uma neoplasia de mama, com metástase óssea, grávida, se eu tivesse na maternidade Mas escola, você eu vai ter tava que, lascado. Você vai ter que agendar pra encontrar essa mulher também, né? Não, mas ela existe. Existe. Existe uma mulher grave. Olha, eu vou te dizer Existe que o aneurisma nosso- de o nosso- aorta em gestante. É. Existe tudo. Já tive, Não, já sim. fiz O com nosso prótese de aorta perfil cesariana. assistencial lá no Caxias é Entendeu? alto É risco, alto punk. risco, Sim. é alto risco mesmo. É claro que a imensa maioria, diabetes, hipertensão, pré-eclâmpsia, né? Mas nós temos, assim, como é um hospital que drena muita coisa de toda a Baixada, terciário. é um polo de referência na Baixada. Vocês pegam tudo. Né, dentro da Rede Dor. Tudo. Então a gente pega, e a gente tem uma gama de convênios ampla também. Então Vocês a estão gente fazendo pega quantos partos tudo. mês? Cento e poucos. 110. 110, 115, 120 Começou com 30, né? 30, É. Caramba. Bastante, né? É, isso é um outro tema interessante de falar mas ele começou. do crescimento, Muito. porque a tendência é ficar estável, já Platô. que a população está diminuindo. A taxa de natalidade está declinando. Depois da lei da laqueadura em 2021, Sim. então, ela está despencando. Despencando. Isso vai A gente acontecer. não Então, vê tanta mulher o nosso gestante na rua, né? é, o Essa que eu não- prego o tempo inteiro, assim, que a gente tem que se diferenciar pela complexidade. Sim. É pela gestante doente, é pelo feto com problema, que aí é o diferencial pra gente. Porque eu não vou conseguir, por exemplo, dentro de um hospital, que o que vai gerar receita para uma maternidade é UTI NEL. Sim. Então, eu Ela só sempre consigo, surgiu eu só da consigo UTI encher uma NEL. UTI NEL com a complexidade. Sim, perfeito. Tá? Tá certo. Isso é importante. E não fazendo iatrogenia, né? Porque você vai lá, Sim. vamos tirar todo mundo com 32 semanas, é crime. Não é para Sim, fazer isso. A sim. gente joga o mais longe possível dentro do correto Sim. para Do que benefício. a gente pegue o paciente que tenha mielo, o paciente que tenha hérnia, para o gemelar. restrito, para o gemelar, Sim. para paciente foi circlada com parto prematuro, para os pacientes que sangram, para todas as morbidades E a possíveis, gente para as vê uma pós-bariátricas, A gente que vê uma tem coisa muita. interessante, que as maternidades que acabam nos hospitais gerais, elas tendem a voltar, né? A gente tá, A o gente São está José tendo agora. agora está São retornando. José É, isso aí. voltando. Uma coisa né? que. Um conceito, saiu da boca do Dr. Jorge Moll, que é o CEO geral lá da Rede Dor. Uma vez a gente fez uma reunião com ele. Ele falou: não, o Caxias ele tem que ser que nem o hospital Posto Ipiranga, que é onde você tem de tudo. E é isso, é o hospital da família, porque hoje a paciente que nasce no Caxias, ela continua fica na gineco. na pediatria. O bebê dela vem para pediatria. E aí vai para otorrino. E o marido dela vai lá na ortopedia. E aí fica ali, da população de Caxias e adjacente da zona norte do Rio de Janeiro. Sim. Então, isso é importante. Uma maternidade é importante.
Outra coisa importante da Prontuário residência. tá tudo concentrado lá, isso é muito bom. Ele As tá nossas- agoniado, a gente tá sugando ele As e ela outra- com o outra- negócio de obstetrícia, e não, ele tá não. preocupado com a residência. Não, outra coisa importante da residência é que elas são. Os egressos da residência estão com a gente. Estão para a Sim. Redditor formar pessoas. É muito importante. Sim, sim. A Redditor está formando O profissional seus que médicos, fica dentro os da seus casa. profissionais que vão Que trabalhar. conhece a É, casa. que Todas tem as mais nossas- facilidade, já sabe como funciona, É isso como aí. são os Todas processos. as nossas residentes egressas trabalham Não, com a gente, assim- exceto uma que se mudou de cidade. Que mora em Friburgo. É a única que É, não quando trabalha. eu perguntei pra essa minha colega do plantão, ela falou: lá praticamente todo mundo que tá já foi de lá, conhece, né? É de lá. Aham. É todo mundo uma família. Mas as portas estão abertas, Paula. Se você quiser ir pra lá, você pode também trabalhar Olha com a quem gente. sabe, é uma possibilidade. Eu até perguntei, Mas eu ela falei. você tá clinicando? Tá clinicando? Eu faço, Então tá mas bom. eu faço mais a parte de gineco. Deixa eu perguntar pra vocês. Lá, o primeiro ano é muito voltado pra obstetrícia, que vocês falaram, que elas saem fazendo literalmente a parte, né, ultrassom, tudo. Elas ficam muito focadas Vai na até um obstetrícia. morfológico. Fazem até morfológico. Nível- O segundo e o terceiro ano, como é que eles são? Eles Mescla, dividem, né? mescla. O segundo ano, a gente seleciona uma grade maior para ginecologia, justamente por elas terem passado um ano mais voltado para obstetrícia. Elas continuam dando plantão na obstetrícia, um plantão por semana na obstetrícia, mas elas se inserem mais tanto nos ambulatórios quanto nos centros cirúrgicos da ginecologia. Tanto lá no Moacir do Carmo, quanto no centro cirúrgico lá do Caxias, né, nas esteroscopias e nas cirurgias endoscópicas. Oncogineco. Elas rodam na oncogineco, rodam no PTGI, né? Rodam mama. também na mama. Então, elas Tudo Caxias. o R2 fica mais voltado para a ginecologia. E o R3 a gente mistura. É um misto de tudo. O R3 já é. Vocês começam a gratinar ele pra pescar ele. É o polimento. O R3 é o polimento. Né? E são 2 por ano. 2 por Na ano. verdade, a Agora gente tá são com uma dois. R3 única, que é a É, Gabi. Gabi? Isso. E aí, a partir do ano que vem, serão 3 de Que cada, agora, 2 de cada ano. agora são 2 vagas por ano. 2 de Por- cada duas ano. Então a vagas gente vai por ano. completar a última vaga do R1 no ano que vem. Então vão ficar 2 R3, 2 R2, 2 R1. Além Hoje desse nós temos canal 5. teórico Sim. que vocês falaram da Redditor, né? Do IDOR, né? Vocês criaram um canal próprio da gineco-obstetrícia? A gente Como é que discute uma vez por funciona mês com os residentes, né? Uma reunião online. Apresentação de artigos, Apresentação de artigo, seminários. temas, né? E vocês têm que relatos, preparar é. eles para o TCC, né? Sim. Mesmo que seja Aham. um número pequeno, 2, preparar Sim. e levar eles para congresso, Leva, fazer leva, tema eles vão. livre. Eles Sim. pedem para ir para Apresentam pôster em congresso. Nós eles temos vão. vários pôsteres já das É. nossas residentes no Sim, congresso. Com certeza. Tem alguma especialidade, né, subespecialidade que eu digo, que vocês têm pretensão de colocar, introduzir, fazer convênio? Você falou Tem. que não tem a infertilidade. Se vocês têm alguma... Não, eu tenho uma coisa que tá na cabeça que eu vou abrir aqui agora para vocês. Opa! Isso Informação é quentíssima. é uma pérola. Olhando para lá. Ninguém sabe, ninguém sabe. sabe. Mas isso já foi conversado com o diretor, depende de todo um Muita trâmite. Depende de todo um trâmite. Mas a gente quer abrir um R4 de videocirurgia ginecológica. Porque a Legal. gente tem esteroscopia, muita, a gente tem videocirurgia, muita, com endometriose, com câncer ginecológico, a gente tem cirurgião oncológico que trabalha na nossa Sim. grade lá, o Dr. Isaac Tortelotti, e o pessoal da gineco muito forte, com a Tamara Paz também lá, e eles fazem muitas cirurgias e muitas esteroscopias. Então, um ano de videocirurgia, com esse cara rodando o tempo todo, ele vai sair fazendo esteroscopia, ele vai sair fazendo vídeo, depois do R3. Ele já tem que vir Sim, com o R3, sim, é um sim. R4. Sim. Como tem nos servidores, como tem nos Sim, outros não, locais, é, né? isso é. Então isso é uma proposta pra gente E é bem entrar viável porque vocês super têm viável. toda a Muito viável. estrutura. Você já tem a A gente tem estrutura. tudo. Né? Seria pra gente dar entrada no ano que vem pra acontecer em 2027, né? Perfeito. É, porque Né? vocês têm que Tem- submeter, Sim. tem e uma aí- avaliação. Mas aí, assim, tem todo um trâmite, mas é uma vontade, Que é possível. é possível. Não prometo, mas Não, a gente tá sim. tentando. A própria Vai reprodução, ser. a Redditor teve uma época a reprodução no Barra d'Or, Sim, né? com a Cecília Com a Cecília e tal. e o Paulo. Galo. Paulo Galo. Eu acho que era só com Era a só Cecília ela, na depois época, que eles saíram, tão depois juntos, é é. que eles, e eu acho que também ali teria uma demanda muito grande para uma clientela diferente. A clientela que você falou, da Baixada, olha a população, você está falando em redução demográfica,
Mas será que a Sim. redução demográfica não é é- porque está diminuindo a reserva ovariana Sim, e sim. você com uma equipe, né? Você vai arrumar essa equipe. Sim. Ele- Isso, mas aí tem uns entraves, né? Ah. Porque a nossa carta de clientes, né? Nossas vidas, elas vêm, na sua maioria, de empresas. Sim. Não, então, o funcionário ele de uma empresa, ele não é aquele cara que vai gastar ali um X importante para uma Sim, uma fertilidade. E você não reprodução tem um consegue isso custo. na operadora, ela não vai financiar isso. Sim, sim. Então, isso é um entrave para a gente conseguir esse Perfeito. cliente. Ele pode até vir fazer o pré-natal com a gente, mas a gente captar esse cara para ele gastar um X lá, ele não tem. Sim, A sim. nossa população de Caxias é uma população proletariada de fábricas que são da região ali, muitas pessoas que... E a gente faz O custo da completo. reprodução é muito A alto. gente É faz muito o completo. alto. Então, E na aí é reprodução muito a gente tem esse complicado. Mas isso entrave, tudo mas é uma possível. coisa Eu conversável. vou sempre. vou te contar uma história. Fala aí, Eu tô no Moncorvo há 40 anos. Aham. Eu fiz meu internato lá e depois segui. Do lado do Moncorvo tinha o Manuel de Abreu. Você lembra da biografia? Manuel já de fiz. Abreu. Manuel, ela não sabe o que é Eu biografia. fiz para entrar na Marinha. É. Acredita nisso? Você tinha que fazer uma radiografia pequenininha. Pra isso Era não alta taxa de radiação, fazia um raio-x e Desse aí- tamanho. desse tamanhinho, porque a tuberculose é uma coisa muito prevalente. E aí você tinha a tua carteira de trabalho mediante a apresentação da biografia. Era isso mesmo. Instituto Manuel de Abreu. Pô, isso é histórico. É. No Brasil, ali do lado do Moncorvo. E do lado do Moncorvo tinha a Clínica COS. Clínica COS de otorrino. Otorrino. Os melhores otorrinos do Brasil, na década de 60, 70, 80, saíam dali. E o interessante que a Clínica COS tinha, COS, né? Eram turcos. Gerações de turcos, né? E eles traziam gente do Brasil inteiro para formar otorrinos. Você entrava, você sabia que ali eram os melhores otorrinos. E eles faziam atendimento INSS e NAMPS. Particular. Particular, consulta com alto ticket. E NAMPS, consulta gratuita. O mesmo médico que fazia essa consulta fazia essa aqui. A porta só tinha uma divisãozinha. Eu cheguei a levar minha mãe lá, porque tinha um grande otorrino lá e um alimentava o outro. Isso para uma reprodução, se você monta uma coisa dessa com esse propósito, olha só, um paga para o outro. Sim. Você consegue fazer uma coisa... Tem Tem que ser vários uma exemplos. coisa para se pensar muito. Mas é uma coisa Envolve muito vários interessante. atores, É. envolve alta gestão, ele a entende vontade disso. E Sim. reprodução Mas a envolve ideia é também muito a questão interessante, do laboratório. né? Laboratório, sim, com Né? Da certeza. parte toda da embriologia, Sim. tem tudo Mas, isso. mas olha só, é isso. Você forma as pessoas. Tem muita gente querendo trabalhar para aprender. O custo cai demais. Você não vai chamar o melhor biólogo, né? Tem gente o que vai biólogo só pra aprender. selo né? 5 estrelas, Michelin. Você não vai chamar esse. Você vai chamar o cara que vai ensinar. Você vai montando a coisa, né? Ela vai acontecendo. Né? É difícil. Reprodução É é uma área difícil. Deixa eu perguntar, hoje em dia, assim, eu vendo os residentes, e assim, eu tenho uma referência do meu pai como professor, e ele sempre fala que existiu uma grande diferença dos residentes, eu digo, de muito tempo atrás, e dos residentes de agora. Como que vocês veem essa grande diferença? Você teve muito essa visão, mas Já você lida também com já residente tem há muitos anos. uma boa noção de como que Sim. foi a tua residência, como que são os residentes de hoje. Eu tenho uma visão, eu falava, nossa, mas na minha residência não era bem assim, agora já é assim, e tem muito pouco tempo. Como que vocês veem toda essa É mudança? só você fazer essa pergunta para ela. Ela foi da Gama Filho. Sim, então ela já sim. tem um tempinho. Sim. Né? Já Ela tem falou um 13 tempo. anos. Exatamente. Mas você vê, os residentes são um pouco diferentes. Chegam um pouco. Você já fazia parto muito antes? Já, Talvez eu tenha queria- trabalhado até na Promatre. Não, talvez. Promatre eu não peguei, mas eu na Promatre não. Tá te sacaneando. Não, mas assim, não tá tão longe a Promatre. Não. Mas eu, durante a faculdade, né, eu tinha aquela questão dos estágios, das monitorias. Eu fui monitora de obstetrícia há muito tempo
durante a faculdade. Então, eu fazia parto. Eu rodei na faculdade Não tinha tanta supervisão, os hospitais. nome, Marechal não tinha Hermes, tanta- na Fleming. Sim, sim. Eu rodei na Alexandre Fleming. Fleming, no Alexandre Fleming, e eu fiz muito parto lá, durante a faculdade ainda. Então, quando eu entrei na residência, eu já Você tinha tinha feito uma parto. noção. A gente já tinha uma noção, a gente atendia junto com os residentes, entrava em campo nas cesarianas junto com os residentes, a gente instrumentava para os Sim. residentes como acadêmico, né? Então, a gente já tinha uma vivência. De fato, eu acho que os residentes hoje em dia perderam Cru. essa vivência, né, durante a faculdade, e eles entram realmente da parte prática muito ainda, né, cruz. A gente tem que começar realmente do básico. Eu acho que é a forma como está sendo conduzido o ensino na faculdade. Acho que não tem mais essa questão tanto do estágio, como tinha na nossa época que fazia. É muita supervisão. Para você adentrar um hospital, seja ele particular ou público, você precisa de muita autorização, né? Você precisa. Isso, por que você está entrando aqui, né? Você tem que estar entrando se você tem que estar sendo conveniado com a sua faculdade. Não pode entrar se você não tiver uma assinatura da sua faculdade junto com a da chefia do hospital. E, obviamente, isso tem todos os pontos positivos, né? De segurança do paciente e da própria pessoa que está fazendo isso, né? Mas, realmente, isso deixou a desejar quando a pessoa entra para residência, né? Claro, A vivência isso do é um sinal dos acadêmico. tempos. É. Isso melhorou muito a segurança do paciente, Sim. né? Porque a gente, se você for pensar em justiça, o paciente público deve ser tratado igual ao privado. Sim. E isso não é a realidade, mas já foi muito pior. É. Já foi muito pior. Então, hoje, a supervisão dentro das maternidades ou dentro dos hospitais gerais, ela é uma necessidade para a segurança do paciente. Quando você pega um colega recém-formado e coloca ele como se ele... E ele é legalmente avalizado para fazer qualquer coisa, até neurocirurgia, ele pode fazer, legalmente Sim. ele pode, desde que ele não tenha um problema. Se ele tiver um problema, aí sim ele vai ser questionado, mas ele não precisa de residência de neurocirurgia para operar uma cabeça. Isso é uma coisa, assim, meio... Né? No Brasil é assim, a nossa lei pronto. É. Né? Não tem prova da OAB, não tem nada disso pra gente, não tem prova do conselho, mas a gente tem que conviver com isso e a supervisão é importante para evitar que essas pessoas façam as coisas de uma forma... Na maternidade, isso não, com a gente, por exemplo, não acontece, porque não acontece muito, porque a gente tem a supervisão e é difícil você pegar um recém-formado para dar plantão de maternidade. Ele vai dar muito plantão difícil. de clínica Vai dar. médica. Vai, de emergência. Ele não vai dar plantão de os maternidade os fazendo Na erros- cesariana. na minha época, Hoje não era- acontece isso. Onde Hoje que não absorvia acontece. era a No maternidade. mínimo, ele vai estar no não, R2 não. ali, com o cara do lado dele, para dar um plantão. Isso acontece. Vai acontecer em vários locais, mas ele chegar e dizer, vou fazer, vai dar problema. Porque se ele for, ele vai dar problema rápido. Então, o pessoal já não deixa ir. Né? Perfeito. Dependendo... Você falou a segurança do paciente. Hoje eu É. vejo até uma segurança da pessoa em si, porque, bom, se corta, se fura, pega uma doença, não tem nenhuma vigilância sobre isso. Aquela pessoa ela tá totalmente sem um respaldo, né, da unidade, da faculdade, de nada, né, de alguma pessoa em proteção dela. Se ela faz alguma conduta errada, não tem ninguém protegendo ela, né? Ela não tá sob nenhum Os chapéu. currículos estão melhorando também, né? Mas isso Os deixa currículos a pessoa muito cru. os currículos da graduação estão percebendo. Você pega faculdades, algumas têm é um modelo aspiral que eles estão falando aí. Tem um nome, tudo é sigla, né? Eu sei que Marília foi a primeira, Vassouras é uma faculdade de graduação Que desde ao o mesmo começo tempo você que tá dando dá a tuberculose, fisiologia você vê um do tuberculoso. pulmonar, Isso aí. você já traz para a sala de aula um tuberculoso. Se criar Tá acontecendo. associações. É. Exatamente. acontecendo. Aprender por associação. Então, fica O uma ciclo coisa básico, ele muito misturou. mais, Misturou. muito mais produtivo. O cara já chega E com palatável. um pouco, e ele já chega com Atrativa. com um discurso um pouco mais formado isso é bom. para o paciente, né? Porque os nossos residentes, pelo menos é o que eu percebo, não sei como é que o residente de vocês, talvez por ser de um tipo de cliente um pouco diferente, eles se cobrem um pouco mais, o de vocês, tenham né? mais scripts prontos. Mas o script do meu residente, ele é muito curto. Porque ele está dentro de um hospital onde O a volume é. clientela exige pouco. É. Deu para entender? Sim, Sim. claro. Então, quando ele sai para o mercado, ele só fala direito. Ô Zé, Tu exige sabe. pouco, mais ou menos, né? Na É. maternidade escola, o nosso cliente hoje exige mais, É, né? é. Porque tem voz.
Ela senta lá e fala assim, ô, doutor Jair, eu já vi o senhor lá no Instagram, que ela já sabe tudo. Ela já sabe tudo de tudo, ela já sabe da doença dela e dependendo do que você falar, não, mas eu vi escrito diferente no chat GPT. Rede social encurta. Sim. Tem de tudo. Tem o paciente, lógico, que tem aquele paciente bem humilde, bem ignorante, que não vai saber de nada e vai ser fácil de você manobrar. E quanto mais para a Zona Sul a paciente fica mais ali... Pô, se você for na paciente, pegar uma paciente gestante da Rocinha, ela é muito diferente da Baixada. Porque ela é a favela da... ela tá mais Zona antenada Sul, ela com teve mais acesso às coisas, entendeu? Os bolsões estão mais para a periferia mesmo. Então, a gente tem paciente que questiona muitas coisas. Então, você tem que ter um discurso... Primeira coisa, não inventa. Tem que ter um discurso de honestidade, baseado em evidência. E se por acaso você está fazendo alguma coisa que não está baseada em evidência, e a gente faz, porque a gente acha, porque é nível 4 de evidência, que é a opinião do especialista, fala isso pro paciente. Divide com ele essa decisão, compartilha com ele. Olha, eu acho que isso aqui não, mas eu acho que pode dar certo. Se você achar também, legal. O que você acha? Não, é legal, tem de tudo isso. Eu acho... E entrando agora no que você perguntou em relação ao perfil do residente, né? Você quer saber como são os residentes de hoje? Eu vi os residentes há 30 anos atrás, eu fui um deles, né? E vejo as residentes hoje. As pessoas hoje, quando saem da residência, principalmente as que estão sem nenhum tipo de preconceito, as que são mais solteiras, não têm independência de nada e moram com seus pais e não precisam de dinheiro, né? Ela quer trabalhar um X, faturar uma grana e viajar pra Indonésia, pra andar no vulcão lá. Não, eu vou te dizer. Pra todos os lugares, mas isso é isso. Sim. Agora, na Você hora que ela... viajava para a Europa quando era residente? Eu peguei avião a primeira vez em 98 pra Ribeirão Preto pra aprender ultrassom. Primeira vez na vida, de tão ferrado que eu era. Não tinha dinheiro pra nada, entendeu? Sim. Nada. Hoje eles viajam bastante, né? Não, mas os tempos mudaram para todos. Né? E aí não vamos entrar na discussão política. Os tempos mudaram para todos. Mas mais acessível. O que eu percebo é que quando eles saem da residência, eles ainda estão nessa coisa de, porque o cara saiu agora, ele está conseguindo juntar uma grana, o cara quer viajar. E às vezes ele nem faz residência, quer juntar uma grana e quer viajar. Eles postergam a residência. E aí depois, quando ele resolve contrair uma família, aí que ele vê a água bater. Eu ri porque aí ele vê a água bater, porque é muito parecido família. com o meu pai. Aí ele vê, se ele tem, muitos nem têm vontade de contrair uma família, de ter filho, mas quando casou, junta lá com seu parceiro, seja o que for, e resolveu ter um filho, aí o cara, eu preciso agora, aí tem responsabilidade. Isso só acontece depois de 3, 4 anos após a residência. A maioria não está casado quando acaba a residência. Só que é muito variável. Fala, Clara, eu quero ouvir. Você faz esse mulher colinho. discorda aquela, né? Não é que variável, tem vai no banheiro. Não sei se eu concordei plenamente com essa questão da responsabilidade vem com construir a família, assim. Quando é construir a família, quando aumenta a necessidade de dinheiro dele para uma coisa específica. Tudo bem. Porque ele tá morando com o papai. Sim. Eu acho que é muito... Com 40 anos. É muito né? relativo. A gente não pode generalizar e colocar todo mundo ali claro que não. no mesmo lugar. Mas eu acho que é isso. Os tempos são diferentes. A gente recebe residentes realmente mais inexperientes, né? E a gente... É o nosso papel como preceptor também saber se adaptar a isso, né? E lidar a forma de receber, mudar a forma de receber esse residente, né? E começar realmente ali do básico. É o nosso dia a dia, a gente ensinar hoje para o residente que está começando como conversar com a paciente, como se posicionar, né? O que eu vejo, assim, muita de dificuldade é o que eu vejo que o meu pai fala e por isso que eu ri quando você disse sobre estão viajando muito, né? Eu vejo que a medicina em si, ela acabou gerando um grande nome, um grande valor agregado a você ser médico. As pessoas acham que você ganha muito dinheiro. Você ganha se você produzir. Então, as pessoas elas estão produzindo muito, não vendo que, às vezes, dar um passo para trás para dar 3 para frente no futuro vai ser melhor. E aí acaba que vai entrando numa espiral de plantões e vê ganhando dinheiro e sai de uma residência sem essa noção, sem um guia, né? E aí sai dessa residência, muito assim, vou dar 5 plantões, porque pelo menos é minha base, viaja para lugares cinematográficos, porque é isso que acontece, a gente conta a nossa vida por plantão quando a gente sai da residência,
viaja, volta, ele brinca, nossa, eu viajava pra Iguaba, agora tá todo mundo viajando pra, sei lá, Grécia, Maldivas e tudo. E eu falo, pá, é porque hoje em dia as pessoas, eu acho que elas não estão tendo tanta referência de da onde querem chegar, sabe? É o que eu penso, assim, eu não vejo assim, onde você quer chegar? Quando você me falou pra mim, ó, do meu consultório e trabalho no Cachejó, é uma referência pra mim. Porque eu quero sair dos meus plantões, eu quero chegar onde você chegou, talvez fazer uma coisa legal e um consultório, sair, reduzir meus plantões, né? Você tem que ter mesmo que Um objetivo. um objetivo, mesmo que Sim. quando você em algum momento reduza a sua carga, seu financeiro. Sim, E eu acho que a é aquele residência dá o passo pra atrás trás, pra dar você dar o passo à Mas frente. eu acho que a galera lá na residência em si, elas estão muito bitoladas no... Mas são jovens, Muitos né? não São tem jovens. objetivo. Não tem. Mas são jovens e imaturos. Mas eu aí é acho onde que a residência a tem que maturidade está chegando mais tarde, É. hoje. Eu acho que foi isso que você quis É, dizer, né? Porque antigamente o jovem era mais maduro muito mais cedo. A responsabilidade batia Precisava na porta mais. muito Sim. mais cedo, precisava mais. Hoje a gente recebe jovens, em sua maioria, de famílias favorecidas, né? E morando com a sua própria E família. morando dentro da com a sua. residência. Então, assim, que Então, não tá tudo tem confortável. não tem essa necessidade de trabalhar muito para ganhar muito dinheiro. Ele pode focar ali na residência. Ele pode fazer a viagem dele, porque ele também é jovem, ele tem que curtir a vida. Eu não sou contra Eu isso, também não. não. Eu sou super a favor. Ele brinca comigo, eu Né? sou super a favor. E o que eu observo nos jovens hoje em dia é que a forma de curtir a vida é diferente. Antes a gente saía muito, a gente ia pra festa, né? Os jovens hoje em dia não saem mais tanto. Eu acho que não vão tão mais pra tanta festa, não tem aquela questão. Eles têm um estilo de vida mais saudável, praticam mais atividade física, vai bebem mudando. menos, vivem mais a vida durante o Com dia, certeza. viajam mais. Então, eu acho que é uma questão de Não, eu acho que tem, gerações. sem Mudança dúvida, de coisa tempo. muito E positiva. não é geral. Não, é Não, geral. não, é Isso muito particular. Se eu tivesse que É. montar um avatar de uma porcentagem importante, seria esse avatar, né? De representar o residente hoje. Mas é lógico que não são todos, e nem perto disso. Não. Né? Como é que vocês Tem de veem o residente do ponto de vista oriundo da graduação? Eu, particularmente, acho que eles estão... O sarrafo aumentou, e eles estão muito bons. Não Do é ponto de vista Teórico. teórico. A gente ouve muitos colegas falando, muitas faculdades eles estão se formando. Assim, os que entram para residência são muito... E os que não entram também, porque não são bons de fazer prova. Às vezes é só Mas da prova, tem né? muito conhecimento. Ou não Mas sei eu se o acho que HD você está melhor. enviesado também, porque você convive num local que os melhores passaram. Então, Não, é bem mas heterogêneo. Mas é bem eu heterogêneo. melhorei esse bem meu heterogêneo. viés Depois, né? entrevistando. Do A todos gente os entrevistou 37 residentes. Eu mudei também. E eu vi gente indo pra... É lógico, vem também... Acho que o médio de curso mudou muito. eu as acho que pessoas. mudou Isso que eu ia alguma falar. coisa. Eu acho que eles estão mais comprometidos no Não só o conhecimento MED, mas teórico. todos os cursos Estão preparatórios. chegando com muita Mais teoria. preparados. Sim. Eles têm muito a facilidade de acesso. Hoje a informação tá Antigamente aí a gente ia correr atrás de artigo. a No todo index. vapor. Index médico. Ela não Antes E a, sabe o Paula, que é isso. e a Paula falou uma Ela é coisa que é enorme. verdade. Esses cursos preparatórios, medicurso, med, eles trazem uma bagagem muito grande, assim. Eu peguei medicurso, eu fiz sim. os dois, eu fiz Eu não medicurso, peguei. eu fiz med. Então, eles trazem uma bagagem teórica muito grande Te pro nivela residente. muito. E ele acabou de entrar na residência com tudo fresquinho ali na cabeça, né? Então, a parte teórica realmente vem muito forte. Falta a Porque prática. o que eu faço uma comparação Não, com o principalmente seguinte. se for cirúrgica. Principalmente Na se for minha cirúrgica, época- né? A mão vem com o tempo. Na minha época de residência, as universidades, as faculdades públicas, né? Elas tinham o seu... Elas estavam no Olimpo. Quem era da Souza Marques, Unigran Rio, Gama Filho. A Gama sempre as Filho tinha um particulares eram diferencial na subestimadas. época. Eu cheguei a fazer a FUVEST em São Paulo e aí na fila da prova, você não vai fazer Gama Filho? Porque a Gama Filho era reconhecida no Brasil pelo esporte e pela Sim. bolsa. Era o modelo americano. Ela tinha Mas todas as faculdades privadas Sempre foram subestimadas. sempre eram... Eu sofri para entrar na FRJ como residente porque eu vim da Souza Marques. Sim, sempre foi, né? Então, hoje eu lido com gente no meu hospital, que é o UFRJ, residentes oriundos de
todas as faculdades. Com certeza. Isso é O que não existia. A gente acha que é o médio curso. Eu Pode até acho que ser. ele ajuda bastante. Eu acho também. Mas Com eles certeza, são. Mas com certeza. quando você conversa, você. Pô, esse cara tem um nível muito bom. Tem Entendeu? os Entendi. diferenciais. Padroniza, Mesmo que ele padroniza tenha. o Ele, conhecimento. ele aprendeu a fazer Tem o muito seu bem mérito. prova. Não, ele é O médio muito curso tem bom. o seu Seu mérito. Ele mérito. padroniza o conhecimento É porque, ali pra pai, o todos. que acontece? Ele O facilita. médio curso, não só o médio curso, é porque o médio Outros curso foi o cursos, primeiro. é. Cursos preparatórios, por exemplo, uma pessoa que era da UFRJ e faculdade em si, ela tinha um grande privilégio de, sei lá, ver Sjögren. De ver uma úlcera Eles tinham um grande privilégio de ver uma gama de doenças que vai ser cobrada nas provas. E quando você vê uma doença, você associa a doença, você Sim. estuda, você fala, isso existe, então já vi Aham, isso, aham. você consegue, é palpável. Eu que sou da Unigran Rio, cara, quando Não que tinha eu ia ver hospital. um Sjögren na vida, quando que eu ia ver, eu não tinha um hospital, era ambulatório, pra passar um caso tinha que chamar todo mundo da universidade inteira pra ver aquilo ali. Então, assim, pra eu poder tornar aquilo palpável, eu entender aquilo ali. O médio curso, tudo bem, eu não via de fato o paciente em si, mas eu estudava Sjögren, eles criavam estratégias para eu entender o que era Sjögren, eles conseguem fazer com que todo mundo ali saiba que aquela doença existe da melhor forma possível, uma forma mais lógica possível. Não. Então, assim, o cara que tá naquela UFRJ agora sabe a mesma coisa que eu. Com certeza. Entendeu? Não, Eu acho que isso é uma mudou coisa do muito. passado. É. essa coisa Você falou uma coisa em relação às universidades privadas. Eu fiz Gama Filho e eu também lutei muito para vou para Gama Filho, não vou porque eu ganhei uma bolsa. Eu fiz a Gama Filho com bolsa integral. E eu estava estudando porque eu queria Você fazer cantava no federal. coral da Gama Filho. Não, a Gama Filho tinha um coral. Eu Não, cantei eu no não coral cantava. da Souza Era Marques. financiamento, Isso. né? Financiamento Dela foi estudantil. financiamento. O meu foi o financiamento Ah, tá. estudantil, foi pelo ProUni, na Sim, época. sim. Eu estudei em escola pública e aí eu fiz a prova do ProUni, enfim. Então eu tive direito e ganhei a bolsa. Mas na época eu fiquei me sentindo diminuída, porque meus irmãos fizeram universidade pública, os dois estudaram em federal. E eu fiquei, eu vou fazer privada? Só eu vou estudar na universidade privada, mas eu vou dispensar uma bolsa que eu tô ganhando 100%? Fiquei naquela dúvida, acabei indo porque Óbvio, faculdade de vou medicina. perder Você precisa do uma seu diploma de bolsa, médico, é o que né? você Uma precisa. bolsa. Mas a primeira coisa que eu fiz ao entrar para a residência foi buscar um hospital universitário, porque eu queria essa validação, né? De Foi pra UERJ. Eu fui para o UERJ. E depois eu fui para o UFRJ para fazer o meu R4. Então, eu acho que isso hoje não existe mais. Sim. Isso não cabe Tá mais, caindo, né? né? Essa. Da mesma essa forma coisa. que você me perguntou lá da Samsung, do GE e tudo, são as variáveis, Não importa o onde você aluno faça. todo, pô. O aluno faz toda a diferença. Quando Sim. o cara quer o determinado. E aí o objetivo, quando ele tem o objetivo cedo, faz muita diferença. Faz. Tem gente que você tá vendo o cara lá no 7º período, no 8º período, que tá dando plantão, que já tá correndo atrás, se vira para aprender. Esse cara vai ser diferente lá na frente, no 7º período. Sim. Agora, os colegas dele da turma, 90% não estão com essa gama que ele quer, porque ele já focou em alguma coisa. Sim. É diferente. Então, esse cara é o diferencial desde E ele cedo. é E aí, que nem na diferencial escola. até na faculdade, na Gente, residência. é aquele teu colega de escola lá que sentava na primeira fila e que pegou as melhores vagas e o outro era Sim. vagabundo lá, só ficava jogando bolinha e pronto. E aí é isso, é a vida. Isso tem uma coisa, uma aptidão individual. Tem uma tem coisa várias- familiar, que tem uma estrutura familiar aluno, que fica em em qualquer cima lugar de para ensino, amadurecimento ele da faz a criança, do diferença, né? adolescente e do adulto, tudo isso. Então, tem isso não é diferente na terceira série, no amiguinho da terceira série. Não, o aluno em Na- qualquer no oitavo lugar ano de no ensino, quarto ano da faculdade. Não é ele diferente. faz a diferença É. do querer e fazer. Exatamente. É o aluno em qualquer instituição de ensino, seja na residência, seja numa faculdade, seja no colégio, ele vai fazer a diferença. E Se ele isso, e quer. o aluno muda. Eu não fui um aluno brilhante na escola, eu era bom aluno, era um bom aluno na escola. Na faculdade fui um aluno médio e depois da faculdade que você, opa, essa aí que eu quero. Isso. Em E aí algum você, momento você precisa desse você estado. você amadurece. Aí quando você adquire um objetivo, é aquilo ali que eu quero, então agora eu vou com tudo, agora ninguém me segura. E você consegue. E você consegue, porque não é uma questão de inteligência, é uma questão de meta. dedicação. É uma meta. De dedicação, entendeu? Sim. Tem uns que têm mais facilidade, tem outros que têm menos facilidade, mas todo mundo consegue chegar a um determinado local, assim, um local comum. E pra eu todos. acho que você, como você colocou no início, lá narrando a sua trajetória, né? Que você
pegou um papelzinho, tava Do escrito nada. curso de ultrassom. Podia ter tirado férias. Ido pra praia. Né? Se Na não verdade- pegasse o papelzinho, será que seria o Jair do ultrassom? É, exatamente, a gente nunca. O efeito Né? borboleta. São muitas essa- escolhas. a gente nunca sabe. Exatamente. Tem coisas que a gente Que só vai aparecem na ver nossa depois. vida. Naquele né? momento eu falei, vou investir na minha carreira. Eu não sei se é, se não é, Sim. mas aquilo ali fez toda a diferença na minha vida até hoje. Você sabe que a minha diferença, eu vou te contar aqui, eu já contei uma vez, acho que eu já contei pra ela. Foi lá no Moncorvo. Eu era interno. Extramuro da faculdade Souza Marques. O que era extramuro? Eu tinha direito a Gamboa para fazer. O internato não era rotatório, você escolhia as grandes áreas. Não tinha internato rotatório na minha época. Então eu queria fazer ginecologia e obstetrícia, Ficava porque eu já direto. dava plantão em Rocha Faria, de obstetrícia. Aí eu queria ir para o Moncorvo Filho. Eu consegui, com o diretor, uma... Vocês um convênio. Uma autorização. Ele faz de uma faculdade para outra, solicitando, e o Moncorvo aceitou para eu ser interno durante um ano. Eu andando no Moncorvo, como interno, entrei numa porta, estava tendo uma defesa de tese. Eu nunca tinha visto aquilo, na faculdade muito menos. Pô, o cara sentado num banquinho, a banca aqui em cima, e era um assunto naquela época que ele estava falando de menopausa, o TRH, nossa. E você sabe que o Moncorvo Filho sempre foi muito rígido em relação a isso. Estavam descascando o cara. E aquilo me deu um gostei, prazer, sabe? gostei. Porque é réplica, tréplica. E depois vem a banca, sai, volta. E eu passei uma manhã assistindo aquilo. Eu falei, é aqui. Eu não sei se hoje né? Aquilo que a gente estava falando no making off, né? Se você voltaria atrás Benjamin e faria a Button. mesma coisa. Se eu entrava na porta, porque a docência hoje está fraca, né? Você Não é entrar, reconhecido da mesma forma. não, mas assim, eu curto, tá? Mas se eu não entrasse eu entrei errado na porta. Eu entrei errado. Se você não pegasse o bilhetinho lá, tu ia estar de férias, tu não ia fazer ultrassom. Como você enxutou um pouco, teve algum uma porta errada, um bilhetinho na sua história que você olhou e falou e achou? Ou foi luta após luta? Não, acho que foi luta após luta. Hoje, se você me perguntar assim, o que eu mais gosto de fazer na vida é ultrassom e medicina fetal. Sim. Tá? É o que brilha o olho. Você você provavelmente vai parar futuramente de fazer parto, de acordar de noite. É um projeto. É um projeto. É a sua meta. Todo mundo tem objetivo. uma meta, todo Sim. mundo tem um objetivo. Não que eu não goste de obstetrícia. Sim, sim. Eu adoro Mas obstetrícia. por qualidade. Mas é uma vida que... A gente vai ficando mais cansado, mais que velho. leva, né? Leva um pouco da nossa qualidade de vida. E talvez o meu bilhetinho foi que, ainda como acadêmica, né? Lá na Alexandre Fleming, eu tinha um staff, um senhorzinho que já falecido, Dr. Paulo, né? E um dia eu também peguei o Dr. Paulo fazendo uma ultrassonografia. Eu era monitora de obstetrícia, e aí eu cheguei para ele, encostei, fiquei assistindo ele fazer, e aí ele percebeu o meu interesse, eu comecei a fazer algumas perguntas, ele virou para mim e falou assim, eu vou começar a te ensinar a fazer ultrassom, ainda acadêmica. E aí ele levou uma apostilazinha para mim, com o básico ali da obstetrícia, medidas básicas do ultrassom obstétrico, DBP. E aí ali ele começou a me ensinar, e aí surgiu o meu interesse. Quando eu entrei para a residência, né, eu busquei logo fazer um curso de ultrassonografia, porque eu vi que eu queria fazer aquilo. E aí eu fui fazer o curso da Unisson, já aí foi meu professor na Unisson. E Formou daí, muitos. Muito né? Eu acho Daí que E dali eu segui em frente buscando esse caminho da ultrassonografia. Então, sabe? seu Então, bilhetinho, foi meu sua bilhetinho, porta ele foi foi- aquele senhor Exatamente. Ah, E isso é ainda legal. como acadêmica. Você vê como a nossa troca no internato era muito maior do que eu acho que Que os hoje, alunos têm hoje Sim, em dia. pois é. Uma pergunta, assim, na residência de vocês, tem algo que... Você falou, né, da vídeo, que é um futuro projeto e tudo. Algo que vocês acham que precisava, vocês ainda querem investir na residência, nos 3 anos? Vocês olham e falam assim, pô, gostaria que tivesse isso, isso é um plano, isso é uma meta.
Ou tá tudo conforme, tá tudo certo? Sempre tem, sempre mas vai assim, ter coisa para melhorar. Mas algo que né? falta, assim, que você olha e você fala, gostaria disso aqui. Assim, ambulatórios mais fortes, assim, né? De especialidades. De subespecialidades. Subespecialidades que a gente seria. não consegue, é difícil. Talvez, mas aí a gente faz com os termos de convênio. Por exemplo, o esses diabetes é muito forte e elas aprendem bastante. Então, são Mola, coisas... né, ambulatório. E de Mola, gineco, vocês têm todos direitinho? a gente tem... Falta a questão da infertilidade. Fertilidade. O resto Esse Mas consegue quase suprir. todos os mas é o que eu falei exatamente. no início, Paula. Nenhum hospital você vai entrar, nenhuma Nem residência de GO de lugar nenhum vai ter tudo Tudo completo. mas tem algo que O cara você... tem que ter um aperitivo das coisas, É. assim, pra ele ver como é que é a especialidade. Porque no final das contas, você vai ser um GO, mas você vai cair pra um lado sempre. Sim. Você não vai ficar, ou você vai ficar naquele GO que colhe, né? Perfeito. Preventiva, coisa básica e tudo, que é legal, que precisa. O forte Entendeu? de Mas vocês Vocês é não mais veem mais, obstetrícia. nunca mais vocês viram aquela... Não, eu acho que é bem dividido. Bem- É porque nós dois somos da parte da Parte da obstetrícia. obstetrícia. Então Eu vocês puxo. estão tendo uma Representação representação da obstetrícia. da obstetrícia. Mas a parte da gineco Gineco das é bem meninas forte, bem também, forte também. com a Tamara, com o Isaac nos ambulatórios, né? Legal. É muito forte. Não consegue também. sair formado fazendo sozinho a esteroscopia. Ah, e mas a... Mas Nem em igual. nenhuma Nem residência. igual. Vocês não GO. colhem Isso é muito preventivo há muito especialidade. tempo, né? Não, eu colho, eu No faço consultório gineco. colho. dela, eu ó, atendo. no consultório privado dela. Já ela não, faz. mas não. eu sim, eu faço. Eu faço gineco geral, faço não faço anticoncepção. Tem faço algum tudo. caso marcante da residência em si? Alguma história marcante? Algum caso? Seja com paciente, seja com residente? Alguma coisa que marcou cada um de vocês? Com o paciente. Na residência, Na você quer residência. dizer? Com o paciente tem. Na nossa muito. residência? É. Não, na minha Na residência. deles tá. ou Não, na na residência do que- Caxias. Ah, do do Caxias. Ah, Caxias. Caxias. Pode ser assim, crise de ansiedade de um residente. Opa! Temos. Deixa temos, abafa o caso. temos. Não, esse é o Não. mais comum. É, Quase tem. todas as residências têm. Vou dar um Óbvio, exemplo, então. Vou dar a um residência é exemplo, uma ansiedade. nomenclatura, Não fala sem nomenclatura, nome. É. vou dar um exemplo, né, que aconteceu há um tempo atrás, não importa, de um residente nosso que estava se sentindo muito sobrecarregado com a carga de trabalho. Perfeito. E só vou dar antes de dizer que da nossa carga de trabalho, só vou falar uma coisa muito importante que não deve acontecer em nenhuma outra residência. Os nossos residentes não dão plantão noturno. Sim. Isso já é uma coisa muito legal, assim. Ótimo, é Você um não benefício. perde É, as noite de meninas sono. falaram. Não perde não noite de sono. extrapolam a carga E são horária. 60 horas, dá Sim. 61, 62. A hora planejada da é. residência. Não Então, extrapola. mas o residente que entrou estava se sentindo sobrecarregado porque não tinha vivido aquilo, Sentiu? entendeu? Saiu da graduação e aí começou sábado. Aí tinha que dar plantão sábado, mas aí trocava com o outro para dar domingo, aí dava sábado e domingo dia. Aí daqui a pouco tá ali, choramingando, tá cansado, não tá aguentando, tá sendo burnout. Eu falei, opa, peraí. E aí conversa e tudo, aí as coisas foram melhorando, mas é a coisa do amadurecimento, né? É do amadurecimento, que É um entendimento de fase. depende do que ela viveu antes, do que a pessoa viveu antes, né? Se ela já tinha, né, sofrido antes ou já tinha tido mais conforto antes. Se você está vindo de uma zona de conforto, sempre vai ser mais difícil quando você pega mais trabalho. Sim. Como a gente é burro de carga há muitos anos e trabalha muito, a gente tem que ter cuidado para porque eu tenho que entender a realidade da pessoa. Exatamente. Porque para mim eu A não dor posso do perder outro, o meu né? residente, É. eu não quero perder o meu residente, entendeu? E a gente tem que fazer de tudo para não perder o aluno. Sim, eu acho que tem uma coisa Né? que mudou muito nesses anos. Antigamente, a residência continua sendo uma carga de trabalho puxada. Residência não é É. fácil. Mas eu acho que aquela visão de que a residência Residir. era uma coisa assim, sobrenatural, era um momento que tô muito Maldição, cansado, é uma maldição, eu tenho uma relação muito ruim com os meus staffs são muito carrascos, né, eu não posso conversar, eu não posso me atrasar 1 minuto, porque senão, né, eu vou tomar uma bronca, vou ser suspenso, vou tomar uma advertência. Isso não acontece, pelo menos eu posso falar pela nossa São modelos residência. antigos, né? É. Onde... Ultrapassado. Isso é ultrapassado. Hoje, Ultrapassado. os nossos residentes, eles têm uma conversa muito aberta com a gente. Elas Nós falaram. somos um canal Trata aberto como colega e não o como tempo residente, todo. entendeu? Elas têm um acesso a todo tipo de conversa, de questionamento, de posicionamento conosco. E não existe isso assim de, é uma hierarquia, vocês têm que trabalhar, vocês têm que... Não, todo mundo tem que cumprir a sua função, né? Todo Pra mundo funcionar. tem o seu papel para o serviço funcionar. Nós estamos aqui, é a nossa moeda de troca, mas ninguém é burro de carga.
né? Não existe isso de burro de carga mais na residência, né? A Sim. residência é do Caxias. Então, natural, um momento ou outro, alguém se sentir sobrecarregado, porque são pessoas diferentes, né? Com convívios diferentes, com histórias, realidades diferentes. E aí a gente conversa, alinha e tá tudo certo, né? Sim. Uma das coisas que dá muita crise é quando a residência tem muitos residentes e geralmente mulher engravida, né? Isso Cria acontece. um problema de tabela, Acontece. aquela É porque escala. você tem que suprir o Porque tem que horário da suprir o outra. outro. Já tivemos e... Isso gera estresse quando você tem. Mas quando o serviço depende do residente, É aí, ruim. aí ferrou. Mas geralmente não, você Nosso não não tem depende. esse tipo de não problema. depende. Ele ajuda muito, faz Nós, muita inclusive, diferença. tivemos gestantes na residência já. que entraram de licença Tem maternidade. Exatamente. gestante que tira de letra, né? Tem gestantes e tem gestantes também. Tem gestante que afasta. Ao momento que afasta e que tá todo no direito dela, ela se afastar. Se for uma residência em que dependa do residente, vai sobrecarregar para os outros porque residentes. isso é um detalhe, parece ser uma coisa assim. A gente Mas tá a gente falando da conversa isso gestante, com né? os A gente residentes tá falando aqui. de obstetras, hoje eu puxei a gestante. Mas é porque a mulher tá engravidando mais tarde. Sim. E ela engravida, e é um momento, porque ela tá lá nos seus 30 anos. Olha aí a reserva acontece. ovariana. E ela entende... 32, algumas... Algumas vezes a mulher entende que durante a residência engravidar é uma vantagem financeira para ela. Porque ela vai ter uma segurança de continuar tendo a bolsa do emprego que ela não tem. De certa forma é verdade. Sim, perfeito. Mas ela não pensa que aquilo ali pode também atrasar um pouco a formação dela. Atrapalhar um pouco os colegas, Né? dependendo da residência. Não, tudo bem. Vamos pensar só nela, porque é a pessoa que tá ali correndo atrás e ela quer ter muito filho e tudo, e aí ela volta e fica... E aí a residência, ela recebe, ela tem que trabalhar teoricamente aqueles 4 meses a mais depois, aí já não tem espaço para ela na grade, porque já entraram outros residentes, acontece o tempo todo. Sim. Acontece o tempo todo. Não vai prejudicar a vida do não colega que vai vai pra lá ser- daqui a 9 Mas anos. eu já vejo que as pessoas... Não vai prejudicar nada. As Ela vai pessoas continuar hoje em dia, elas nem aprendendo. engravidam Então, durante a residência mas mais, eu não né? acho... A gente teve Teve, uma, mas ela era mais velha, inclusive. E foi na pandemia. né? Foi na pandemia. É, Aí Virou uma zoou grande tudo a pandemia. questão. Que a pandemia deve ter sido também um problema. A rede lá foi o hospital Covid, não? Não, você tem lotado o tempo inteiro. Você tem lotado o tempo inteiro. Mas a Problema, gente né? não lidava com Covid direto. Sim. Né? A gente na- era na maternidade. maternidade, Só né? quando Eu, tinha inclusive, dava plantão quando na tinha maternidade, gestante com Covid, internava no CTI Covid, entendeu? Alguma coisa assim. Então foi um momento difícil para todos nós. Nós estamos entrando nesse No último bloco. bloco e a gente quer saber do digital de vocês. Como que funciona Como é que isso está na a vida, vida de vocês? digital? Seja na residência, Tudo. seja no consultório médico, como que vocês veem tudo isso? Rede social, inteligência artificial, chat GPT, né? Hoje em dia o chat GPT sendo usado de uma forma boa, né? Positiva. Como que vocês veem isso para os residentes? Vocês sabem? O hospital, basicamente, ele é informatizado. Então, Sim. eles usam o tempo inteiro o prontuário eletrônico. Sim. É uma coisa que a gente não falou. Os nossos residentes têm acesso ao up-to-date. Legal. Sim. né? Elas falaram, Né? isso é A gente tem verdade. acesso ao up-to-date, que é bem legal. Bem né? legal. Bem Pra legal. se atualizar, então, né? Então tem tudo com referência, a gente usa muito, né? A gente Sim. usa muito. Para trabalho. Eles Pra tudo, usam, então, pra trabalho, é tudo pra digitalizado pra- lá. Você tá com uma determinada doença, para Sim. consultar alguma coisa Até que a porque gente vocês está em pegam dúvida. doenças muito, casos muito... Hoje o hospital funciona com prontuário eletrônico, que ele é interligado tanto a parte hospitalar, quanto a internação da paciente, quanto o centro médico. Então, é o mesmo prontuário que a paciente começa no ambulatório, né? Então, as informações são todas puxadas dentro do sistema. Então, quando ela interna, a gente tem tem tudo. Tem história de todo anos. o livro Essa da maternidade paciente. redondinha. Vocês que determinam todas as diretrizes do atendimento obstétrico. Temos protocolos de Todos os tudo. protocolos. Protocolos de tudo. Isso vocês é uma que- exigência da certificação. Precisa. Desde que a gente começou lá, a gente tem que ter protocolo de tudo, em intranet, tudo lá. Tem pop Entendeu? de tudo, né? De todas. Isso. Tem pop Entendeu? e todos os computadores tem- do hospital têm acesso a esse sistema que é o intranet, que tem todos os nossos protocolos. Então, o residente tem acesso aos protocolos o Vou dar tempo todo. um exemplo, protocolo gerenciado, que a gente mede, né, o resultado. Protocolo gerenciado de emergência hipertensiva, de pré-eclâmpsia, né? O paciente chega lá, a gente tem um protocolo que a gente tem que correr o sulfato em até 20 minutos após o diagnóstico. Sim. A gente até hoje, a gente só teve, eu acho que um caso
de eclâmpsia né, em 8 anos, porque a dose estava internada, já estava com sulfato e não estava correndo direito. Um caso de eclâmpsia. Então a gente não chega. Ela pode chegar de eclâmpsia da rua. É bem fechadinho, né, tudo. Então isso é legal. E foi uma construção com a enfermagem. Mas faz toda a diferença. Faz diferença. Temos problemas, pessoal. Sempre temos. Óbvio. Tem turnover das pessoas, então a gente tem que ter educação continuada o tempo todo, mas como para todos os lados a gente tem que ficar em cima e a gente acredita que a nossa residência hoje assim é um diferencial. De verdade. Sim. Pô, tô puxando pra sardinha, mas é legal. só Não, você mas ver. é importante. Não, É mas só é você muito ver a legal. procura. Sim. É só você ver a procura, porque a melhor propaganda é o aluno. Sim. Entendeu? Hoje, Todos lá, antes eu fazia, falam se bem. você entrar lá no meu Instagram, lá vai ter post da residência lá comigo de cabelo preto. Porque há 8 anos eu tinha cabelo preto. E aí, então lá, tá lá até hoje o vídeo da residência, venha pro Caxias, blá blá blá, pro IDO. Sim. E hoje a gente não precisa mais disso. A gente faz, eu coloco, faço as inscrições, marco tudo que é liga de GO Sim, pra inscrever. muito legal. Só que, assim, as inscrições estão Agora sempre não cheias, precisa sempre mais. cheias. É. E aí, não, mas a gente tem que vender o nosso peixe, né? Não, Sempre. agora vai ter, ó, vai ter Marketing muitas contínuo. inscrições. Porque, É. assim, sendo bem sincera, aqui no nosso podcast, como a gente teve no começo do final do ano passado e no começo desse ano, a gente fez sobre todas as residências médicas do Rio de Janeiro. A gente não tinha feito sobre a do Caxias d'Ó, a gente fez semana passada. Mas, assim, no boom que deu de visualização para as pessoas decidirem qual residência iria escolher aqui no Rio de Janeiro, do nosso podcast, foi muito grande. Sim, as pessoas realmente têm essa dor. As pessoas não conhecem as residências em si. Elas ficam muito focadas em Servidores, Lagoa, Ipanema, que são grandes nomes, e elas não conhecem o entorno. Então, nada mais justo que os alunos e preceptores falarem da sua residência, porque as pessoas conseguem visualizar um pouquinho como funciona, né? E com quem que elas vão trabalhar. Sim. Isso faz toda a diferença. Então, assim, com certeza, assim, esse episódio, o episódio de semana passada, eu realmente desconhecia e pra muita gente, hoje em dia, tá conhecendo, é sabe muito que positivo. A nossa métrica, né? Pode parecer, o Instagram não é, É só não é pra métrica, o YouTube não é métrica. O Spotify é absurdo. Porque é tudo muito orgânico, a gente não tem tempo para fazer muita... Divulgação. E colocou no Spotify, a garotada, É muito. Tá no é carro verdade. ouvindo, tá no carro ouvindo. Tá o carro ouvindo. Sim. velocidade 2, né? Que o episódio... Ouve que na de diagonal, uma É hora, grande, E eu vou te e é falar. bom, a voz fica igual. Alguma coisa entrou. Ainda tem Eu, isso. eu sou staff do Leila Diniz. Eu recebo muitos R1s Tá com todo a Fátima ano. lá. Tô com a Fátima. Eu recebo os residentes e bons alguns olharam pra mim e falaram assim: nossa, decidi aqui tal lugar por conta do podcast. Pô, é muito satisfatório. Você sabe que a maioria tá procurando informação e ter um acesso, um canal tão aberto assim que a pessoa vai ter uma informação boa, de qualidade, tanto com os preceptores quanto com os alunos. Antigamente a gente ficava mandando mensagem Sim. pra perguntar. Sim. Aqui você fica mais tranquilo de, botar meu fone, vou escutar todas as residências. É bem legal, né? Mas pra você... Vamos falar de... Rede social, né? Rede social. Como que você Viu que eu sou focado. Ele já É. tá... Você fala muito, Paula. Marlene. Fala, Fala, Clara. Marlene. Clara, Conta suas da focado. redes. Bom, Você usa muito? uso, tem que usar, Aham. né? Ainda mais pra gente que tá na vida privada. Eu acho que faz parte hoje em dia. Tem os meus ciclos, né? Porque... Cansa, exato. Dizer que médico, o que ele mais gosta de fazer da vida, claro que tem as exceções. É ficar ali na rede social gravando vídeo e tudo mais? Não é. Mas é necessário. Então, eu uso o Instagram. Eu tenho uma equipe de marketing hoje para me ajudar, né, a fazer os posts. Mas a gente faz muita coisa orgânica também. Tô ali no consultório, gravo um vídeo, posto, né? Divulgo também um pouco da minha vida pessoal. Né, uso muito os stories para isso. É um só. Eu não tenho como administrar 2 Instagrams. A minha vida tá aberta. Doutora... DRA Clara Antunes. DRA Clara Antunes.
E você usa no seu consultório o Google Ads, alguma coisa para chamar? Sim, a gente faz tráfego pago também, né? Então, a gente investe bem nessa questão de mídia digital. Eu acho importante, acho que a maior cartela de clientes ainda vem de indicação, ainda vem do boca a boca. Com certeza. É principalmente pro tipo de serviço que você quer prestar, né? Exatamente. Que é o colega, é o diferencial, você liga, diz como é que tá o exame. E a pessoa começa a falar, não, vou mandar pra Clara, vou mandar pra Clara. Ela liga pra mim. Mas a rede social, ela entra como uma validação. A paciente recebe a indicação e ela vai lá no seu Instagram. Pra se identificar. Vai lá, a gente usa uma outra Tem plataforma. que se conectar com você. Exatamente. A gente usa uma outra plataforma que é o Dr. Alia também, que tem todas as avaliações e são avaliações realmente genuínas das pacientes. Então, elas deixam todas as avaliações lá e as pacientes vão lá além, né? E eu tenho o costume de perguntar para as pacientes Por onde de onde Também. veio. E é muita indicação, muitas vêm da rede social, mas muitas eu recebi uma indicação e eu vi o seu Instagram, doutora, fui lá, entrei no Google, vi todas as suas avaliações, gostei e decidi vir me consultar. Faz parte hoje, né? Mesmo sendo preceptora do Caxias, eu quero que você faça a propaganda da sua clínica de novo. Clínica Natus. Natus. Isso, arroba Clínica Natus. Tem também. Tem no Instagram. Tem o Que Instagram. é Tijuca. Jair também atende na Leblon, Clínica né? Natus, então a Eu sou propaganda empregado vale. da Clara. Somos parceiros. né? Somos parceiros. Jair é arroba. É DR Jair Braga, Dr. Jair Braga. E conta pra gente da sua história com rede social. Como que você usa? Porque, assim, é de outra geração. Ah, não é muito de... É outra geração. Não, É, eu não, sou do não, Facebook. Sou do Facebook. Você não pegou, como é que é aquele Orkut. azulzinho? Orkut? Eu peguei toda a Não, mas transição. é outra geração estragando. Meu primeiro computador eu comprei em 98. Pronto. Eu não sabia nem ligar. 98, Como olha que loucura. você usa? Porque meu pai raramente usa dele, o do seu J.A. Machado. Você usa pouco. Ele Eu não... uso o tempo inteiro. É. Eu uso o tempo inteiro porque eu vejo colegas da minha idade, né? Isso eu vivo com esses colegas, convivo com esses colegas, que eles tiveram uma queda na clientela no seu consultório por não ter rede social. Então, isso é uma necessidade. Sim, virou, né? É uma necessidade. Você quer sobreviver na clínica privada, o colega Você tem não que vai aparecer. ele não vai te Ser procurar no livro do convênio. Ainda mais, por isso que as Não vai te pacientes procurar lá no livro do falando que era convênio. têm razão, elas ligam e Até dizem assim, porque- o senhor tá vivo, né? Não vai te procurar no livro do convênio. Eu Até tava porque na dúvida de a gente perguntar, também fiquei com medo. não atende mais convênio, não, mas né? entendeu? Hoje a E gente ele trabalha precisa só com de público referências. particular. Então, as pessoas, você vê muita gente na rede social vendendo um produto que não é necessariamente aquele produto que ele vai entregar na hora que o Sim, doente sim, chega lá. sim, Isso é o sim. tempo inteiro, em todas as áreas, não é só na Sim, medicina. não é, Não é não, só na lógico. medicina. Então, é importante você ter um produto genuíno. O que a gente vende, né? Vende dentro da rede social é o que a gente faz. Sim. Então, isso é a primeira coisa para dar certo. Quando você vende um produto genuíno. E assim, eu tô desde lá do Orkut, já fazia, agora a parte profissional começou lá no Facebook há mais de 10 anos. Jura? Né? Mostrando coisa da cirurgia, muita coisa, lá da maternidade escola, da pós-graduação. Aí depois, naturalmente, o Facebook foi ficando para trás, entrou o Instagram e hoje... Continuou. tô É no o que você Instagram usa mais hoje. orgânico. Agora, há poucos 2, 3 meses, né? Que aí eu contratei um marketing para me ajudar, porque eu já não conseguia Cansativo. mais. Tá usando IA pra você? Não. Não. Eles usam às vezes alguma, não pro meu corpo, assim, mas Um filtrozinho pra- aqui, um filtro é, ali. eles fazem assim, mas é mais eu preparo um vídeo, E eles preparo um vídeo, eu ajeitam. falo, teve uma cirurgia. Hoje deve ter subido hoje, vai subir daqui a pouco aí. Um vídeo falando que se é possível o bebê perder peso durante a gestação. E aí eu explico tudo isso com referência científica, com artigo, tudo vídeo curtinho, com umas coisas ali bom assim, que tem que você ser interessante identifica, pra gestante e pro colega, entendeu? E pro Porque estudante. o cliente seu, O meu é cliente médico. Também. tem dos dois, os Não, dois são clientes. você ainda tá mesclando, ele já tá... E a mesma já tá coisa, abandonando. a mesma coisa acontece com a vida privada. Todo mundo sabe o nome do meu filho que ainda não nasceu, que é o Marcelo.
que tá para chegar Exatamente. e Você só usa Você sabe tudo dele, né? todo mundo Toda- sabe. Eu cheguei você- na consultória Não, lá hoje, você o pessoal, sabe todos doutor, os e aí, órgãos. Marcelo, como é que tá? Não, as pacientes, isso sabem. é uma realidade. Eu Os acho que você pacientes passa sabem. por isso Os também. pacientes As sabem. pacientes hoje sentam na consulta, Porque elas elas sabem já da te minha vida. conhecem. Sabem quantas vezes por Sabe da semana minha você faz vida. atividade física, Mas você isso corre. Sabe também- tudo, ela Por quê? sabe Mas quem é pra meu gente marido, sabe É tudo. importante fazer isso, porque isso gera um engajamento, porque a pessoa que está te vendo vê que você é gente que nem ela. Então isso faz diferença. Em relação, no foco, em relação à inteligência artificial, né? Assim, eu comecei a usar porque facilita realmente, e quem não usar também vai ficar para Pra trás. trás. Não tem jeito, você vai E ter você que usa usar. como, doutor? Eu uso uma rede que é o Chat GPT e assinei recentemente uma outra plataforma de brasileiros que chama Adapta One, Aham. que ele concentra várias inteligências assim. Então é legal para você resumir artigo, Sim. é legal para você preparar relatórios, essas coisas assim. É. Ajuda. Acelerar Só que um pouquinho, né, algumas coisas. Acelera. É. É rápido, não tem jeito. Vai acontecer, já está acontecendo. Se você, não precisa nada disso, você vai ficar para trás. Com certeza. Vai Sim. ficar para trás. É natural. Que nem hoje em dia você não se vê sem um celular, você não se vê sem energia elétrica, Eu no acho futuro que é a o gente que não ela vai se ver falou, sem assim, é se inteligência identificar artificial. com pessoas. Eu sempre busco identificação com pessoas. É. E as pessoas saberem que você é um pai, que você tá esperando um filho. tem família, tem né? as Você coisas, tem um marido, te torna humana. Porque Humana. as pessoas têm uma identificação de que o médico, ele é um ser, um patamar e tem Já uma foi coisa mais. lúdica. Hoje em dia eu já também acho foi que mais, já né? foi Não, mais. Foi mais. mas assim, eu acho até graças a Deus, porque nós somos seres Já foi humanos, mais, né? é. Nós temos nossas famílias, nós trabalhamos, também gostamos de tomar um chopinho, também gostamos de sentar numa mesa de bar, e isso faz a gente ser humano O colega pouco, que né? mantém essa distância hoje, ele vai ficar Ficar para pra trás, Vai né? ficar para trás. Não dá para ter essa distância. Assim, eu posso dizer duas coisas importantes assim. Se você quer captar um paciente, né? Se você quer ganhar o paciente, conversa com o paciente, pergunta o nome do filho do paciente que está na Sim. barriga, chama o Que tá neném por pelo trás. nome. Entende a história Entendeu? dele. Entende a história, vê a dor. Personaliza O paciente está com um atendimento, problema, a maioria dos que eu vejo são patológicos, então é diferente só do entretenimento, né? Tem entretenimento também, mas isso é mais difícil. Quando você tem um filho doente dentro da barriga, o mundo já caiu, ela já entra chorando para você. E aí a gente se controla para não chorar junto, porque você acaba se envolvendo também. Mas quando você se envolve de uma forma correta e tudo, e por mais que o caso seja sem solução, a paciente sempre vai gostar de você, no Sim, final das sim. contas. Empatia. Em qualquer especialidade, Sim, em qualquer sim. área. Empatia. E se você quer ganhar, aí para Não, terminar... ainda falta Não, ainda. usarem É a Não, mensagem não. final. Não, que você tem que vender o peixe e chamar o residente. Vou chamar. vocês E têm se que você fazer. quer ganhar, falei como ganhar a paciente. Agora, se você quer ganhar o aluno, você quer ganhar o residente da graduação, Olhando pra câmera, já. Aí, lá, ó. sou frouxo, né? Não, frouxo. de forma nenhuma. Não, vamos lá. Se você quer ganhar o residente da graduação, se você quer ganhar um aluno, isso acontece comigo todos os dias. Todos os dias. Faz o que você gosta. Faz o que você gosta. Mostra pra ele que você gosta de fazer. Quando você gosta de fazer, o cara se apaixona pela sua área. E é assim que você se apaixonou. É. Não é isso? Ele se apaixona pela sua área. Isso é uma pérola. Eu vou dar uma declaração de Vai lá. ex-residente, então, agora. Sim. Tá? Hoje somos muitos amigos, né? Somos parceiros aí há muitos anos. Mas eu posso dizer, assim, que a virada de chave na minha vida foi ter feito o meu R4 na maternidade escola com o Jair. Foi a minha virada de chave. Assim, porque o Jair, ele é um cara que ele já deu pra perceber, ele é muito apaixonado pelo que ele faz, ele gosta muito, ele faz com todo o afinco, com todo o amor, e ele mudou a medicina fetal, o R4 ali da maternidade escola, é uma residência muito rica, é uma residência que tem muita patologia, muito procedimento, e eu pude viver isso, e por ser também, claro, que uma residente interessada, ele me levou para São Paulo, né, e de lá o nosso mundo abriu dentro da medicina fetal, né, então é isso, a gente é inspirado por grandes professores, né? Somos o tempo todo inspirados, o nosso caminho, ele vai sendo levado por aquelas pessoas que a gente olha, que a gente admira, e você fala, pô, né, cara, esse cara faz isso aqui com muito amor e eu quero fazer Igual desse ele. jeito também, né? Então,
esse cara é desse jeito, gente. assim. Eu queria agradecer. assim, Fechou com chave de ouro. agradecer a presença de vocês dois. Eu já tinha recebido algumas grandes pessoas mandando mensagem no nosso direct. E algumas vezes eu já escutei o seu nome falar nos corredores também. Inclusive, nesse próprio sábado que eu dei plantão com a Dá, e ela olhou pra mim e falou assim, você vai conhecer o Jair. Aí eu olhei e falei assim, eu fico muito feliz. Ele é diferenciado. E realmente, o senhor é muito diferenciado. E eu fico muito grata de trazer pessoas muito importantes aqui. A Clara, que é sócia da Ana, não é a Ana Clara. Porque eu também, assim, me inspiro pela sua trajetória de você ter uma meta e eu quero chegar na sua meta. Seja em qualquer outra especialidade, mas a gente tem que ter metas, Sim. né? Então, assim, muito obrigada por vocês toparem. Não conhecia esse serviço. Eu, assim, hoje em dia tenho um novo olhar sobre isso e eu acho que é isso que qualquer residente tem que ter, né? Novos ou futuros residentes. Olhar para o que tem do lado, não ficar só focado em algumas coisas, né? Você pode ter professores, assim, né? De nome, de peso. Você nem imagina. Você fica tão focado numa coisa que você nem sabe se você quer mesmo. E aí você tem uns professores assim, é diferenciado. Então, assim, muito obrigada por vocês terem vindo aqui hoje, se disponibilizado o horário Muito de bom. vocês. A gente que agradece.